Fábrica de Vespas, um livro escrito por Iain Banks. Capítulo 1. Estacas sacrificiais. Eu fazia a ronda pelas estacas sacrificiais, no dia em que ouvimos falar sobre a fuga do meu irmão. Já sabia que algo estava para acontecer, a fábrica me contará. No extremo norte da ilha, próximo aos restos decadentes das docas, onde o cabo enferrujado do guincho ainda chia ao vento leste, eu tinha 2 estacas na face mais distante da última duna. Uma delas sustentava a cabeça de um rato e 2 libélulas, a outra, uma gaivota e 2 ratos. Eu estava espetando uma das cabeças de rato de volta, quando os pássaros subiram no céu da tarde, grasnando e gritando, rondando o ar sobre o caminho nas dunas que se aproximava dos seus ninhos. Eu me assegurei de que a cabeça estava firme e escalei a duna para olhar com meu binóculo. Diggs, o policial da cidade, descia o caminho de bicicleta, pedalando rápido, com a cabeça baixa conforme as rodas atolavam um pouco na areia fofa. Ele desmontou no começo da ponte pêncil, deixando a bicicleta apoiada nos cabos de sustentação, e caminhou até o meio, onde fica o portão. Podia vê-lo apertando o botão do interfone. Ficou parado por algum tempo, observando as dunas quietas e as aves se acalmando. Não podia me ver, porque eu estava muito bem escondido. Então, meu pai deve ter atendido, lá de casa, porque Diggs se inclinou um pouco e falou no interfone, depois abriu o portão e atravessou a ponte, indo até a ilha e seguindo pelo caminho que leva à casa. Quando ele sumiu por trás das dunas, sentei-me um pouco, coçando as partes enquanto o vento brincava com os meus cabelos, que os pássaros voltavam para os ninhos. Tirei meu estilingue do cinto, peguei uma bolinha de aço, mirei bem e atirei a pelota numa curva que passou sobre o rio, os postes de telefone e a pontezinha suspensa, até cair em terra. O tiro acertou a placa de afaste-se, propriedade particular, com uma pancada que pude ouvir, e abri um sorriso. Era um bom presságio. A fábrica não fora específica raramente é, mas eu tinha a sensação de que fosse o que fosse que estivesse me avisando, era importante, e também suspeitava que seria ruim, mas eu fora esperto o bastante para entender a dica e checar as estacas, e agora conferia que minha mira ainda estava boa. Estava tudo ao meu favor. Resolvi não seguir direto para casa. O pai não gostava que eu estivesse por lá quando Diggs aparecia, e de todo modo, ainda havia algumas estacas para conferir antes do sol se pôr. Saltei e deslizei duna abaixo, até sua sombra, então olhei para cima, para ver as pequenas cabeças e corpos vigiando o acesso norte da ilha. Pareciam bem, aquelas cascas nos seus ramos retorcidos. Fitas pretas presas aos galhos balançavam suavemente com a brisa, acenando para mim. Decidi que nada seria tão ruim, e que amanhã pediria mais informações à fábrica. Se eu tivesse sorte, meu pai me diria alguma coisa, e, se eu tivesse mais sorte ainda, talvez até fosse a verdade. Deixei o saco de cabeças e corpos no abrigo, bem na hora em que a luz acabava e as estrelas começavam a aparecer. Os pássaros tinham me contado que Diggs havia ido embora poucos minutos antes, então corri cortando o caminho até a casa, onde as luzes brilhavam como sempre. Meu pai me encontrou na cozinha. Diggs esteve aqui. Acho que você já sabe. Ele colocou a bituca do grande charuto que estava fumando embaixo da torneira, abriu a água por um segundo, enquanto o cotoco marrom chiava e morria, e jogou os restos encharcados na lixeira. Pousei minhas coisas na mesa e sentei, dando de ombros. Meu pai acendeu a boca do fogão, onde estava a panela de sopa, olhando por baixo da tampa aquela mistura esquentando, depois dando a volta para olhar para mim. Havia uma camada de fumaça azul acinzentada na sala, na altura dos ombros, com uma grande ondulação, provavelmente feita por mim na hora em que entrei pela porta dupla dos fundos. A onda subia lentamente entre nós enquanto meu pai me encarava. Fiquei inquieto, depois olhei para baixo, brincando com o cabo de apoio do estilingue preto. Passou pela minha cabeça que meu pai parecia preocupado, mas ele atuava muito bem, e talvez aquilo fosse apenas o que ele queria que eu pensasse, então bem no fundo, eu ainda não tinha certeza. Imagino que seja melhor contar para você, disse, depois se afastou outra vez, pegando uma colher de pau para mexer a sopa. Esperiai. É, Eric. Aí eu soube o que tinha acontecido. Ele não precisava me contar o resto. Acho que eu podia ter pensado, pelo pouco que ele contará até ali, que meu meio-irmão estaria morto, doente, ou que alguma coisa tivesse acontecido com ele, mas eu sabia que era algo que Eric fizera, e só existia uma coisa que ele podia fazer que deixaria meu pai aborrecido. Ele tinha fugido. Eu não falei nada, no entanto. Eric escaped do hospital. Foi isso que Diggs veio nos dizer. Eles acham que ele pode aparecer por aqui. Tire essas coisas da mesa, já conversamos sobre isso. Sorveu a sopa, ainda de costas. Esperei até que começasse a se virar, então tirei o estilingue, o binóculo e a pá de cima da mesa. Meu pai continuou no mesmo tom monótono. Bom, não acho que ele vai chegar tão longe. Eles provavelmente vão pegá-lo em 1 ou 2 dias. Só pensei que devia contar a você. Para o caso de alguém mais ouvir sobre isso e falar alguma coisa. Pegue um prato. Fui ao armário e peguei um prato, depois me sentei de novo, em cima da minha perna dobrada. Meu pai voltou a mexer a sopa, cujo cheiro agora eu era capaz de sentir por sobre a fumaça de charuto. Podia sentir a excitação no meu estômago, uma agitação crescente, formigante. Então Eric estava voltando para casa. Isso era bom mal. Eu sabia que ele conseguiria. Nem mesmo pensei em perguntar à fábrica sobre isso, ele estaria aqui.
Imaginei o tempo que ele iria demorar, e se agora Diggs teria que correr pela cidade, alertando que o moleque doido que taca fogo em cachorro se estava novamente à solta. Prendam seus cães. Meu pai serviu uma concha de sopa no meu prato. Sapre! Pensava nas estacas sacrificiais. Era o meu sistema de alerta mais imediato e também de intimidação, tudo num só. Coisas potentes, infectas, de guarda, vigiando. Aqueles totem eram o meu tiro de aviso. Qualquer um que botasse os pés na ilha, depois de vê-los, saberia o que o esperar. Mas parecia que, em vez de um punho cerrado e ameaçador, aquilo estenderia uma mão aberta e acolhedora. Para, Eric. Vi que você lavou as mãos de novo, meu pai falou enquanto eu tomava a sopa quente. Ele estava sendo sarcástico. Pegou a garrafa de uísque do aparador e serviu uma dose para si mesmo. O outro copo que eu imaginei ser o do policial, ele colocou na pia. Sentou-se à cabeceira da mesa. Meu pai é alto e magro, embora um pouquinho curvado. Tem um rosto delicado, que nem o de uma mulher, e seus olhos são pretos. Manca desde que consigo lembrar. Sua perna esquerda é quase toda rígida, e ele normalmente leva uma bengala quando sai de casa. Alguns dias, quando está úmido, ele tem que usar a bengala dentro de casa também, e posso ouvi-lo batucando pela sala e pelos corredores sem carpetes. Um barulho seco, indo de um lugar a outro. Apenas aqui na cozinha a bengala fica quieta, a laje a silencia. Aquela bengala é o símbolo da segurança da fábrica. A perna do meu pai, travada e dura, me concedeu meu santuário no sótão espaçoso, bem no alto da casa, em que ficam as tralhas, onde a poeira se move, a luz do sol se inclina e a fábrica se encontra. Quieta, viva e calma. Meu pai não pode subir a escada estreita que começa no último andar. E mesmo se pudesse, sei que ele não daria conta de fazer a manobra no alto da escada, contornando a alvenaria em volta da chaminé e alcançando o sótão propriamente dito. Então, o lugar é meu. Suponho que meu pai tem agora uns 45 anos, embora às vezes eu ache que ele pareça muito mais velho, e de vez em quando penso que ele pode ser um pouquinho mais jovem. Ele não me contaria sua idade, então 45 é minha estimativa, a julgar pela sua aparência. Qual a altura dessa mesa? Ele disse de repente, na hora em que eu ia até a mesinha pegar uma fatia de pão para raspar meu prato. Virei-me e olhei para ele, pensando por que estaria interessado numa coisa tão banal. 30 polegadas, falei, e peguei um naco de pão na cesta. Errado, respondeu meu pai, com um sorriso um tanto afetado. 2 pés e meio. Balancei a cabeça, franzindo a testa, e raspei a borda marrom de sopa do meu prato. Houve um tempo em que eu ficava com medo de verdade dessas perguntas idiotas, mas agora, apesar do fato de eu ter que conhecer a altura, o peso, a largura, a área e o volume de cada parte da casa e de tudo que tem nela, posso ver a obsessão do meu pai pelo que ela é. Às vezes é embaraçoso, quando há visitas na casa, mesmo que sejam da família e saibam o que esperar. Elas sentam ali, provavelmente na sala, se perguntando se o pai vai oferecer algo para comer ou apenas dar uma palestra improvisada sobre câncer de cólon ou tênias. Quando ele se inclina para alguém, olha em volta para ter certeza de que todos estão prestando atenção, então sussurra de um jeito conspiratório. Está vendo aquela porta ali? 85 polegadas, de lado a lado. Depois, dá uma piscadela e se afasta, ou se ajeita na poltrona com um ar indiferente. Não me lembro de uma época em que não havia esses adesivinhos brancos colados por toda a casa, com letra bonita, escrita com caneta preta. Grudados em pernas de cadeiras, beiradas de tapetes, fundo de jarros, antenas de rádios, portas de armários, cabeceira de camas, telas de TVS e cabos de potes e panelas. Eles dão a medida certa da parte dos objetos, onde estão afixados. Tem até alguns, a lápis, grudados às folhas das plantas. Quando eu era criança, uma vez andei a casa toda arrancando os adesivos, apanhei de cinto e fiquei preso no quarto por 2 dias. Depois, meu pai decidiu que seria útil e bom para o meu caráter saber todas as medidas como ele sabia, então eu tinha que sentar por horas com o livro das medidas, um negócio enorme com folha solta, e com todas as informações dos adesivinhos anotadas cuidadosamente, separadas por aposento e categoria do objeto, ou sair andando pela casa com um caderninho, fazendo minhas próprias anotações. Tudo isso além das aulas normais que meu pai me dava de matemática, história e tudo mais. Não sobrava muito tempo para sair e brincar, e eu ficava bem chateado. Eu estava em guerra na época. Acho que eram os mexilhões contra as moscas mortas, e enquanto eu estava na biblioteca, enfiado nos livros e tentando manter os olhos abertos, absorvendo todas aquelas malditas medidas bestas imperiais, o vento soprava meus exércitos de moscas por meia ilha, e o mar avançava sobre as conchas de mexilhão, nos seus poços fundos, e depois as cobria de areia. Felizmente meu pai cansou desse projeto grandioso, e se contentou em disparar sobre mim perguntas estranhas com relação à capacidade de um guarda-chuva aberto, em pintes, ou a área total, em frações de acre, de todas as cortinas penduradas pela casa naquele momento. Não vou mais responder a essas perguntas, falei a ele enquanto colocava o meu prato na pia. Devíamos ter passado para o sistema métrico há anos. Meu pai bufou dentro do copo, enquanto virava. Hectares e todo aquele lixo. Com certeza não. Isso tudo é baseado nas medidas do globo, você sabe. Eu não preciso falar para você o quão sem sentido aquilo é. Suspirei, enquanto pegava uma maçã do cesto, sobre o parapeito da janela. Meu pai me fizera acreditar, uma vez, que a Terra era uma fita de Mobius, não uma esfera.
Ele ainda diz acreditar nisso, e faz uma cena enorme ao mandar um manuscrito para editoras de Londres, tentando publicar um livro que expõe essa visão, mas que sei que é só brincadeira, e ele tira a maior parte de sua diversão ao fingir descrença chocada, seguida de justa indignação, quando por fim o manuscrito é devolvido. Isso acontece a cada 3 meses, e eu duvido que a vida tivesse metade da graça, para ele, se não fosse por esse tipo de ritual. Seja como for, essa é uma das razões para que ele não mude suas estúpidas medições para o sistema métrico, apesar de que a verdade é que ele é só preguiçoso. O que você fez hoje? Ele me encarou por sobre a mesa, girando o copo vazio pelo tampo de madeira. D.E.I. Ambrose. Fora. Andando e tal. Construindo represas outra vez, zombou. Não, respondi, balançando a cabeça com firmeza e mordendo a maçã. Hoje não. Espero que você não tenha matado nenhuma criatura de Deus. Dei de ombros novamente. É claro que eu estivera matando coisas. Como diabos eu conseguiria cabeças e corpos para as estacas e para o abrigo se eu não matasse coisas? Não acontecem mortes naturais o bastante. Mas não dá para explicar isso às pessoas. Às vezes, acho que você deveria estar no hospital, não Eric? Ele me olhava por sob as sobrancelhas escuras, com a voz baixa. Antigamente, esse tipo de conversa me deixaria apavorado, mas agora não. Tenho quase 17, não sou criança. Aqui na Escócia, já faz um ano que tenho idade suficiente para casar sem a permissão dos meus pais. Não faria muito sentido eu me casar, tenho que admitir, mas o princípio é esse. Além do mais, não sou Eric. Eu sou eu, estou aqui e isso é tudo o que é. Não incomodo as pessoas e é melhor que não me incomodem, se sabem o que é bom para elas. Eu não saio por aí, dando cães carbonizados de presente, nem assustando os bebezinhos da vizinhança, com porções de larva, ou um bocado de minhocas. As pessoas da cidade podem dizer, ele não bate muito bem, sabe? Mas essa é só a piadinha deles, e às vezes, só para espicaçar, nem apontam para as próprias cabeças ao falar isso. Eu não ligo. Aprendi a viver com a minha deficiência, e aprendi a viver sem mais ninguém, então não me abalo. Mas meu pai parecia estar querendo me magoar. Normalmente, ele não diria nada daquilo. As notícias sobre Eric devem tê-lo abalado. Acho que ele sabia como eu que Eric iria voltar, e estava preocupado sobre o que aconteceria. Não o culpo, e não duvido que ele também estivesse preocupado comigo. Eu simbolizo um crime, e se Eric voltar agitando as coisas, a verdade sobre Frank pode vir à tona. Nunca fui registered. Não tenho certidão de nascimento, cadastro no seguro social, nada que diga que estou vivo ou que sequer existo. Sei que isso é ilegal, e meu pai também sabe, e acho que de vez em quando ele se arrepende dessa decisão tomada há 17 anos, nos seus tempos de hippie anarquista, ou seja lá o que tenha sido. Não que eu tenha sofrido, para falar a verdade. Eu gosto, e ninguém pode alegar que não fui educado. Provavelmente sei mais das coisas convencionais de escola do que a maior parte do pessoal da minha idade. Eu poderia reclamar da veracidade de algumas informações que meu pai passou para mim, no entanto. Desde que eu pude ir sozinho a Porteneio e conferir as coisas na biblioteca, meu pai passou a ser bastante honesto comigo. Mas, quando eu era mais novo, ele volta e meia me enganava, respondendo minhas perguntas sinceras e ingênuas com um monte de besteiras. Por anos acreditei que Patos era um dos 3 mosqueteiros, Felatio era um personagem de Hamlet, Vitry uma cidade na China, e que os camponeses da Irlanda precisavam pisotear a turfa para produzir Guinness. Bom, hoje em dia consigo alcançar a prateleira mais alta na biblioteca e ir até Porteneio para visitar a que existe lá, então posso tirar a prova de tudo que meu pai me diz, e ele precisa contar a verdade. Isso o aborrece bastante, acho, mas é assim que as coisas são. Chame de progresso. Mas eu tenho educação. Mesmo não podendo resistir ao seu senso de humor muitíssimo imaturo, contando-me algumas besteiras, meu pai não poderia suportar que um filho seu não confiasse nele de alguma maneira. Meu corpo era uma negação para qualquer esperança de desenvolvimento, então me sobrou a mente. Daí todas as lições. Meu pai é um homem instruído, e me passou muita coisa do que já sabia, além de se lançar ao estudo de áreas que ele mesmo desconhecia, só para poder me ensinar depois. Ele é doutor em química, ou talvez bioquímica, não tenho certeza. Parece saber o bastante de medicina básica, e talvez ainda possua contatos entre seus colegas, para ter certeza de que eu receberia minhas vacinas e injeções nas épocas certas da vida, a despeito da minha inexistência oficial para o Serviço Nacional de Saúde. Acho que meu pai trabalhou numa universidade por uns anos, depois de formado, e acho que ele pode ter inventado alguma coisa. Às vezes, ele dá a entender que ganha alguma compensação por algum tipo de patente ou algo assim, mas desconfio que o velho hippie sobreviva de seja lá qual fortuna a família Caldame ainda tenha escondida. A família vive nesta parte da Escócia há uns 200 anos ou mais, pelo que sei, e antigamente éramos donos de um monte de terras nas redondezas. Agora, tudo que temos é a ilha, e ela é bem pequenina, e quase nem é uma ilha quando a maré está baixa. O único outro resquício do nosso passado glorioso é o nome do ponto mais badalado de Porteneio, um pub sujinho chamado Caldame Army, aonde eu vou eventualmente, apesar de ainda não ter idade, claro, e fico vendo a molecada local tentando ser bandas de punk. Foi lá que conheci e onde ainda encontro o único indivíduo que eu chamaria de amigo. Jamie, o anão, a quem deixo sentar nos meus ombros para assistir às bandas. Bom, não acho que ele vai chegar tão longe.
Eles vão capturá-lo antes, meu pai repetiu, depois de um silêncio longo e profundo. Ele se levantou para lavar o copo. Murmurei comigo mesmo, coisa que eu sempre fazia quando tinha vontade de sorrir ou gargalhar, mas pensava 2 vezes. Meu pai me olhou. Estou indo para o escritório. Não esqueça de trancar tudo, certo? Pode deixar, falei, concordando com a cabeça. Boa noite. Meu pai saiu da cozinha. Sentei-me e olhei para minha pá, afincadora. Grãozinhos de areia seca estavam grudados nela, então os espanei. O escritório. Uma das minhas poucas ambições, ainda não satisfeita, é entrar no escritório do velho. O porão pelo menos eu já tinha visto, e até entrado ocasionalmente. Conheço todos os aposentos do térreo e do segundo andar. O sótão é o meu domínio absoluto e lar da fábrica de vespas, nada menos, mas aquela sala no primeiro andar eu não conheço, nunca nem cheguei a vê-la. O que eu sei é que ele tem os produtos químicos lá dentro, e acredito que faça experiências ou coisas assim, mas como é a aparência da sala, o que o pai faz de verdade lá, disso eu não tenho ideia. Tudo o que já pude notar vindo dali, foram alguns cheiros esquisitos, e o batuque da bengala do meu pai. Bati no cabo comprido da minha pá, me perguntando se meu pai teria um nome para aquela bengala. Duvido. Ele não dá a mesma importância a isso que eu dou. Eu sei que são importantes. Imagino que exista um segredo no escritório. Ele já deu mais de uma indireta, bem vagamente, só o bastante para me atiçar a vontade de perguntar, para que ele soubesse que eu tinha curiosidade. Não perguntei, óbvio, porque não conseguiria nenhuma resposta decente. Se ele me dissesse algo, seria um monte de mentiras, porque é claro que o segredo não seria mais um segredo se ele me contasse a verdade, e ele sente, como eu sinto, que com minha maturidade aumentando, ele tem que manter o controle sobre mim o máximo que pode. Não sou mais criança. Apenas esses pedacinhos de poder imaginário fazem com que ele pense estar no controle do que acredita ser o relacionamento ideal entre pai e filho. É patético, na verdade, mas com esses joguinhos, segredos e comentários ofensivos, ele tenta manter sua segurança intacta. Recostei-me na cadeira de madeira e me espreguicei. Gosto do cheiro da cozinha. A comida, a lama nas nossas galochas e ocasionalmente o aroma fugaz de explosivos vindo do porão me davam um arrepio bom, um calafrio, quando eu pensava sobre eles. O cheiro é diferente quando chove e nossas roupas ficam molhadas. No inverno, o enorme forno preto sopra um calor com aroma de lenha ou turfa, e tudo se enfumaça, e a chuva martela contra o vidro. Isso dá uma sensação confortável, acolhedora, fazendo com que você se sinta aconchegado, como um gato gigante com a cauda enrolada em volta do corpo. De vez em quando, eu queria que tivéssemos um gato. Tudo que eu já tive foi uma cabeça, e essa as gaivotas levaram. Fui ao banheiro, no fim do corredor da cozinha, dar uma cagada. Eu não precisava mijar porque passei o dia mijando nas estacas, marcando-as com o meu cheiro e poder. Sentei e fiquei pensando em Eric, a quem uma coisa tão desagradável como aquela tinha acontecido. Puro farido da porra. Imaginei, como volta e meia imaginava, como eu teria reagido. Mas não foi comigo que aconteceu. Eu permaneci aqui, e foi Eric que saiu fora, e tudo aconteceu num outro lugar, e pronto. Eu sou eu e aqui é aqui. Apurei o ouvido, procurando escutar meu pai. Talvez ele tivesse ido direto para a cama. Muitas vezes ele dormia no escritório, em vez de ir para o quarto grande do segundo andar, onde fica o meu. Talvez aquele quarto guarde muitas memórias desagradáveis, ou agradáveis para ele. De todo modo, eu não podia ouvir ronco nenhum. Odeio ter que sentar na privada o tempo todo. Com essa minha deficiência infeliz, eu sempre tenho que fazer isso, como se fosse a desgraçada de uma mulher, mas odeio. Às vezes, no Caldame Armes, fico de pé no mictório, mas acaba tudo escorrendo nas minhas mãos ou pernas. Faço força. O cocô cai na água. Um pouco de água bate na minha bunda, e é aí que o telefone toca. Merda, falei, e ri de mim mesmo. Limpei o rabo rapidinho, ergui as calças, puxando a descarga também, e saí desajeitado pelo corredor, fechando a braguilha. Corri pelas escadas largas, até o primeiro andar, onde fica nosso único telefone. Sempre encho o saco do meu pai para instalar mais telefones, mas ele diz que a gente não recebe tantas ligações para gastar com extensões. Chego no aparelho, antes que seja lá quem for que esteja ligando resolva desligar. Meu pai não apareceu. Alô, falei. A ligação vinha de uma cabine telefônica. Aê! Gritou uma voz do outro lado da linha. Afastei o fone do ouvido e olhei para ele, franzindo a testa. Gritinhos continuavam a sair dali. Quando pararam, encostei o fone de novo na orelha. Portinho, 531, falei secamente. Frank! Frank! Sou eu. E eu? Alô, cara. Alô. Tem um eco nessa linha, ou você está repetindo cada palavra? Respondi. Eu era capaz de reconhecer a voz de Eric. As duas coisas. Ha 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 ha. Eric. Onde você está? Aqui. E você? Aqui. Se nós dois estamos aqui, por que estamos nos falando pelo telefone? Diz onde você está antes que as moedas acabem. Mas se você está aqui, saberia. Não sabe nem onde está. Ele começou a rir. Respondi com calma. Deixa de ser bobo, Eric. Não estou sendo bobo.
Não estou contando onde estou. Você vai dizer a Angus, e ele vai chamar a polícia, e eles vão me levar de volta para a merda do hospital. Não fale palavrões. Você sabe que não gosto de palavrões. E claro que eu não vou falar para o pai. Merda nem é palavrão. É uma palavra pequena, só tem 5 letras. Esse não é seu número da sorte? Não. Olha, você vai me dizer onde está? Eu quero saber. Eu conto onde estou se você me falar qual é o seu número da sorte. Meu número da sorte é I. Isso não é um número. É uma letra. É um número, sim. É um número transcendente, 2718. Isso é trapaça. Eu quis dizer números inteiros. Você devia ter sido mais específico, eu disse, então soltei um suspiro enquanto o telefone apitava e Eric colocava mais moedas nele. Quer que eu ligue de volta? R.A. Você não vai conseguir assim tão fácil. Como estão as coisas, aliás? Estou bem. E você? Louco, é claro, respondeu, muitíssimo indignado. Tive que sorrir. Olha, imagino que você esteja voltando para cá. Se voltar, por favor, não bote fogo em nenhum cachorro nem nada assim, pode ser. Do que você está falando? Sou eu. Eric. Não boto fogo em cachorros. Ele começou a gritar. Não queimo porra de cachorro nenhum. Que bosta você acha que eu sou? Não me acuse de botar fogo em porra de cachorro nenhum, seu merdinha. Seu merdinha. Tudo bem, Eric, desculpa. Desculpa, eu disse, tão rápido quanto pude. Só quero que você fique bem. Tenha cuidado. Não faça nada para provocar as pessoas. O pessoal pode ser bastante sensível. Bom, ouviu falar. Escutei a sua respiração, depois sua voz mudou. Estou voltando para casa. Só por um tempinho, para ver como vocês dois estão. Imagino que sejam só você e o velho, não? Sim, só nós dois. Estou ansioso para ver você. Ah, que bom. Houve uma pausa. Por que vocês nunca foram me visitar? Eu pensei que o pai tivesse ido vê-lo no Natal. Ele foi? Bom, mas por que você nunca foi? Ele parecia melancólico. Apoiei o peso do corpo sobre o outro pé, passei os olhos pelo primeiro andar e escada acima, meio que esperando encontrar meu pai apoiado no corrimão ou ver sua sombra na parede do andar de cima, onde ele achava que podia ficar escondido e ouvir minhas ligações sem que eu percebesse. Não gosto de sair da ilha por tanto tempo, Eric. Desculpa, mas fico com essa sensação horrível no estômago, como se houvesse um nó gigante nele. Simplesmente não consigo ir tão longe, nem ficar fora à noite, ou, apenas não consigo. Quero vê-lo, mas você está tão longe. Estou chegando mais perto, ele soava confiante de novo. Ótimo. Está muito longe. Não vou contar. Eu disse meu número da sorte. E eu menti. Ainda não vou contar onde estou. Isso não é, bom, vou desligar agora. Não quer falar com o pai? Ainda não. Falo com ele mais tarde, quando estiver bem mais perto. Estou indo. Até mais. S.I. Quera. Se cuida você. Não precisa se preocupar. Vou ficar bem. O que poderia acontecer comigo? Só não faça nada que incomode as pessoas. Você sabe, quer dizer, elas ficam bravas. Por causa dos animais, especialmente. Quer dizer eu não. O quê? O quê? O que tem os animais? Berrou. Nada. Eu só estava comentando, seu merdinha, gritou. Você está me acusando mais uma vez de botar fogo em cachorros, não está? E aposto que eu enfio larvas e minhocas na boca das crianças e mijo nelas também, não é? Guinchou. Bom, falei com cuidado, aproveitando a deixa, agora que você mencionou. Puto. Seu puto. Seu merdinha. E eu vou te matar. Você. Sua voz desapareceu, e tive de afastar o fone da orelha outra vez, conforme ele batia o fone dele contra o orelhão. A sucessão de golpes altos soava sobre os apitos calmos que avisavam das moedas sendo comidas. Botei o fone de volta ao gancho. Olhei para cima, mas ainda não havia sinal do pai. Rastejei até o andar de cima e coloquei a cabeça no vão do corrimão, mas o corredor estava vazio. Suspirei e me sentei sobre os degraus. Tinha a sensação de não ter lidado muito bem com Eric no telefone. Não sou muito bom com pessoas e, mesmo que Eric seja meu irmão, eu não o vi há mais de 2 anos, desde que ele ficou louco. Desci as escadas até a cozinha para trancar a porta e pegar minhas ferramentas, depois segui até o banheiro. Resolvi assistir à televisão no meu quarto, ou ouvir rádio, e dormir cedo para poder acordar bem de manhãzinha e pegar uma vespa para a fábrica. Fiquei deitado na cama ouvindo John Peel no rádio, o barulho do vento circundando a casa e a arrebentação na praia. Debaixo da cama, minha birita caseira soltava um cheiro de fermento. Voltei a pensar nas estacas sacrificiais, desta vez de forma mais detalhada, imaginando uma a uma, relembrando suas posições e seus componentes, vendo na minha mente o que aqueles olhos cegos enxergavam, dando uma olhada em cada visão, como um guarda de segurança trocaria as câmeras na tela de um monitor. Não notei nada errado, tudo parecia direito. Minhas sentinelas mortas, aquelas extensões de mim mesmo que caíram sob meu poder graças à simples, mas absoluta rendição da morte, não sentiam nada que pudesse ameaçar a mim ou a ilha. Abri os olhos e liguei de novo a luminária do criado mudo.
Olhei minha imagem no espelho da penteadeira, do outro lado do quarto. Estava deitado sobre os lençóis, pelado a não ser pelas cuecas. Sou muito gordo. Não é tão ruim nem é culpa minha. Mas, mesmo assim, não tenho a aparência que queria ter. Gorducho, esse sou eu. Forte e parrudo, mas ainda bastante roliço. Queria parecer bravo e ameaçador. Do jeito que eu devia parecer que eu pareceria, que eu teria parecido se não fosse pelo meu pequeno acidente. Olhando para mim, você nunca diria que matei 3 pessoas. Não é justo. Desliguei a luminária outra vez. O quarto estava completamente escuro, nem mesmo as estrelas brilhavam enquanto minha vista se acostumava. Talvez eu pedisse um daqueles rádio-relógios de LED, apesar de gostar bastante do meu velho despertador de latão. Certa vez, amarrei uma vespa em cada um dos sininhos de cobre, para que o martelinho batesse nelas de manhã, ao soar o alarme. Eu sempre acordo antes do despertador tocar, então estaria ali para assistir. Capítulo 2. O Parque da Serpente. Peguei as cinzas do que eram os restos da vespa e coloquei numa caixa de fósforos, enrolada em uma foto velha de Eric e meu pai. Na foto, o pai segurava uma fotografia da sua primeira esposa, a mãe de Eric, e ela era a única que sorria. Meu pai encarava a câmera com uma cara sombria. O pequeno Eric olhava para longe, com o dedo no nariz e expressão de tédio. A manhã estava fresca e fria. Dava para ver a neblina, sobre a floresta ao pé das montanhas, e um nevoeiro por todo o Mar do Norte. Corri em disparada pela areia úmida, onde ela estava boa e firme, soltando um ruído de jato pela boca e segurando o binóculo e a mochila bem firmes comigo. Quando cheguei na altura do abrigo, me atirei ilha adentro, diminuindo o passo conforme chegava na areia branca e fofa do alto da praia. Dou uma olhada no que a maré trouxe quando corro por ali, mas não acho nada que preste, nada que valha a pena salvar, só uma água-viva velha, uma massa roxa com 4 anéis pálidos dentro. Mudo levemente o curso para voar por cima dela, passando vruum, vruyuyum, e chutando o bicho do caminho, fazendo explodir uma fonte suja de areia e água viva no ar e em volta de mim. Kachabam! Fez o barulho da explosão. Subi nas dunas outra vez e segui para o abrigo. As estacas estavam em boas condições. Nem precisei do saco de cabeças e corpos. Visitei todas elas, trabalhando durante a manhã, plantando a vespa morta no seu caixão de papel, não entre as 2 estacas mais importantes, como pensei em fazer no começo, mas sob o caminho, bem no lado insular da ponte. Chegando lá, escalei os cabos de suspensão até o alto da torre no continente, olhando em volta. Eu podia ver o telhado da casa e uma das claraboias do sótão. Também podia ver o pináculo da igreja da Escócia em Porteneio e a fumaça subindo de algumas chaminés na cidade. Peguei uma faquinha do bolso esquerdo da camisa e, cuidadosamente, fiz um corte no meu dedão esquerdo. Esfreguei aquela coisa vermelha no topo da trave principal, que cruzava a torre de um lado a outro, depois limpei minha ferida com o antisséptico de uma das bolsas. Desci logo depois disso, recuperando a bolinha de aço com que eu atingira a placa no dia anterior. A primeira senhora, Kaldame, Mary, que era a mãe de Eric, morreu no parto, em casa. A cabeça de Eric era grande demais para ela. Sangrou até a morte na sua cama de casal, em 1960. Eric sempre sofreu de uma enxaqueca bastante forte, e eu tendo a achar que essa doença se deve ao jeito como ele veio ao mundo. A coisa toda com relação à sua enxaqueca e à mãe morta, acho, tem bastante a ver com o que aconteceu a Eric. Pobre alma azarada. Ele estava simplesmente no lugar errado e na hora errada. Algo muito improvável aconteceu, e por um acaso tremendo acabou afetando mais a ele do que a qualquer outra pessoa com quem aquilo pudesse ter ocorrido. Mas esse é o risco de sair daqui. Pensando bem, isso significa que Eric também matou alguém. Eu pensava ser o único assassino da família, mas o velho Eric me passou para trás nessa, matando a própria mãe antes mesmo de respirar. Ele não tinha intenção, é claro, mas não é sempre que a intenção vale. A fábrica disse alguma coisa sobre fogo. Eu ainda estava pensando naquilo, considerando o que poderia querer dizer. A interpretação óbvia era que Eric tacaria fogo em alguns cachorros, mas eu já sabia bem como a fábrica funcionava para considerar aquilo como definitivo. Eu suspeitava que haveria algo mais. De certo modo, eu lamentava que Eric estivesse voltando. Andava pensando em fazer uma guerra muito em breve, talvez na semana seguinte, mais ou menos, mas com Eric prestes a aparecer, decidi não fazê-la. Não fazia uma boa guerra há meses. A última havia sido a dos soldados rasos contra os aerossóis. Naquele cenário, todos os exércitos em miniatura, paramentados com seus tanques, e armas, e caminhões, e paióis, e helicópteros, e barcos, tiveram de se unir contra a invasão aerossol. Era praticamente impossível deter os aerossóis, e os soldados, suas armas e seus equipamentos, estavam sendo tostados por todos os lados, até que um soldado corajoso se agarrou às costas de um aerossol, enquanto ele retornava à base, e depois de muitas aventuras, voltou com a notícia de que ela ficava numa tábua de carne atracada numa ilhazinha do meio do riacho, sob uma saliência.
Uma força-tarefa do exército chegou lá bem a tempo de explodir a base em pedacinhos, finalmente destruindo o atracadouro em meio à fumaça e escombros. Uma boa guerra, com os ingredientes certos e um desfecho mais espetacular do que a maioria. Meu pai até perguntou o que tinham sido todas aquelas explosões e o fogo, quando voltei para casa, mas já fazia tempo demais. Em todo caso, com Eric a caminho, eu não achava uma boa ideia começar outra guerra, só para ter que abandoná-la no meio para lidar com o mundo real. Resolvi que adiaria as hostilidades por um tempo. Em vez disso, depois de untar algumas das estacas mais importantes com substâncias preciosas, construí uma barragem. Quando eu era menor, tinha umas fantasias sobre salvar a casa, construindo uma represa. Haveria um incêndio no mato das dunas, ou um avião cairia, e só o que poderia impedir o explosivo do porão de ir pelos ares seria conduzir um pouco da água, através de uma barragem, até dentro da casa. Durante algum tempo, minha maior ambição era que meu pai me desse uma escavadeira para que eu pudesse fazer barragens realmente grandes. Mas agora eu tinha uma perspectiva muito mais sofisticada, até mesmo metafísica, sobre a construção de diques. Entendi que é impossível vencer a água. Ela sempre vai triunfar no final, vazando, e se infiltrando, e transbordando, e corroendo, e inundando. Tudo que dá para fazer é construir algo que a desvie, ou bloqueie o seu caminho por algum tempo, que a convença a fazer algo que ela não quer de verdade. A beleza vem da elegância que se encontra no meio termo entre o rumo que a água quer seguir, guiada pela gravidade, e pelo meio por onde escorre, e o que você quer fazer com ela. Na verdade, acho que a vida tem poucas coisas tão prazerosas quanto a construção de barragens. Me dê uma boa praia, com um declive razoável e poucas algas, um curso d'água de bom tamanho, e ficarei feliz o dia inteiro, todos os dias. Naquele momento, o sol já ia alto, e tirei meu casaco para deixá-lo junto às bolsas e ao binóculo. A fincadora mergulhava, e cavucava, e revolvia, e cavava, construindo um dique triplo enorme, cuja parte principal afastava a água de North Barney por 80 passos, não muito distante do ponto que eu escolhera. Eu usava meu costumeiro cano de metal, que ficava escondido nas dunas perto do melhor lugar para fazer diques, e a Piece de Resistance era um aqueduto forrado com o plástico de um saco de lixo velho que eu encontrara na beira da água. O aqueduto conduzia a água por 3 seções de um canal de escoamento que eu criara no começo da barragem. Eu tinha construído uma vilazinha inteira correnteza abaixo, com estradas, uma ponte sobre o fim do córrego e uma igreja. Romper uma represa grandona, ou apenas deixá-la transbordar, é quase tão prazeroso quanto planejar e concluir sua construção. Eu usava conchinhas para representar as pessoas na cidade, como de costume. Também como de costume, nenhuma das conchas sobrevivia ao rompimento da barragem. Todas elas afundavam, o que significava que todo mundo morria. Eu já estava com bastante fome, meus braços estavam cansados e minhas mãos, vermelhas de tanto esforço em cavar a areia. Assisti a primeira onda de inundação correr na direção do mar, lamacenta e alucinada, e voltei para casa. Por acaso, eu te ouvi falando ao telefone ontem à noite? Meu pai perguntou. Sakuri Akabika. Não. Estávamos terminando o almoço, sentados na cozinha, eu com um ensopado e meu pai com arroz integral e salada de algas. Ele trajava seu aparato de cidade. Sapatos marrons, terno marrom de tweed, e sobre a mesa repousava sua boina marrom. Olhei meu relógio e vi que era quinta-feira. Era bastante estranho ele sair numa quinta-feira, fosse para Porteneio ou qualquer local mais longe. Eu não ia perguntar para que lugar ele ia, porque só ouviria mentiras. Quando eu perguntava aonde ele estava indo, ouvia para a casa do Carvalho, que ele dizia ser ao norte de Inverness. Levei anos e um monte de risinhos do pessoal da cidade, até saber a verdade. Vou sair hoje, disse em meio a garfadas de arroz e salada. Balancei a cabeça, e ele continuou, vou voltar tarde. Talvez ele estivesse indo a Porteneio para encher a cara no Hotel Rock, ou talvez fosse até Inverness, aonde volta e meia ia a negócios que mantinha em segredo, mas eu desconfiava que tinha alguma coisa a ver com Eric na verdade. Tá bom, falei. Vou levar uma chave, então você pode trancar a porta quando quiser. Largou os talheres sobre o prato vazio, e limpou a boca, num guardanapo pardo de papel reciclado. Só não feche os trincos, certo? Tá bom. Vai preparar alguma coisa para comer hoje à noite? Fiz que sim novamente com a cabeça, sem levantar os olhos do prato. E vai lavar a louça? Fiz que sim mais uma vez. Não acho que Diggs vai aparecer de novo, mas se ele vier, não quero que você o atrapalhe. Não se preocupe, eu disse e suspirei. Você vai ficar bem? Ele perguntou enquanto se levantava. Ahem, respondi, terminando o ensopado. Estou indo, então. Olhei bem na hora em que ele colocava a boina, passava os olhos pela cozinha e apalpava os bolsos. Ele me encarou mais uma vez e acenou com a cabeça. E eu disse, tchau. Respondeu. Tá certo. Até mais tarde. Sim. Virou-se, depois deu meia volta de novo, olhou mais uma vez pela cozinha, sacudiu a cabeça rapidamente e seguiu para a porta, pegando a bengala no canto da máquina de lavar durante o trajeto. Ouvi a porta externa bater, depois silêncio. Soltei um suspiro. Esperei 1 minuto ou 2 e me levantei, largando meu prato quase limpo e atravessando a casa até a sala, de onde podia ver o caminho através das dunas que chegava na ponte.
Meu pai caminhava por ali de cabeça baixa, andando rápido de um jeito meio afetado, ansioso, balançando a bengala. Enquanto eu observava, bateu com a bengala em algumas flores silvestres que cresciam à margem do caminho. Corri para o andar de cima, parando na janela da escada para ver meu pai sumir atrás das dunas. Antes da ponte, subi os degraus correndo, cheguei na porta do escritório e girei a maçaneta com força. A porta não se moveu. Não se mexeu 1 milímetro. Algum dia ele ia esquecer, eu tinha certeza, mas não hoje. Depois de terminar meu prato e lavar a louça, fui para o quarto, conferi a birita e peguei a espingarda de pressão. Dei uma olhada para garantir que tinha chumbinho suficiente nos bolsos do casaco e saí para os campos de coelho no continente, entre o trecho largo do riacho e o lixão da cidade. Não gosto de usar a arma. Ela é quase certeira demais para mim. O estilingue é um lance interior, requer que você e ele sejam uma coisa só. Se você está mal, vai errar. Ou, se sabe que está fazendo algo errado, vai errar também. A menos que dispare a espingarda na altura do quadril, ela é totalmente exterior. Você aponta, atira e é isso, a não ser que esteja sem mira ou esteja ventando muito forte. Depois que você engatilha a arma, a potência está toda ali, apenas esperando para ser liberada pelo dedo no gatilho. Um estilingue está com você até o último momento. Ele permanece tenso nas suas mãos, respirando com você, se movendo com você, pronto para saltar, pronto para zunir e disparar, fazendo com que você assuma aquela pose dramática, braços e pernas estendidos, enquanto o projétil voa em curva para atingir o alvo, aquele delicioso baque. Mas para ir atrás de coelhos, especialmente dos bastardos ligeiros lá dos campos, você precisa de toda a ajuda que puder encontrar. Um tiro, e eles voam para as tocas. A arma é muito barulhenta e os assusta, mas, firme e cirúrgica como a coisa é, aumenta suas chances de uma morte no primeiro tiro. Até onde sei, nenhum dos meus azarados parentes morreu de tiro. Eles já passaram por várias coisas esquisitas, os Kaldami e seus cônjuges, mas a julgar pelo meu conhecimento, nenhum deles jamais tomou um tiro. Cheguei ao fim da ponte, onde meu território tecnicamente acaba, e fiquei ali um pouco, pensando, sentindo, ouvindo, olhando e cheirando. Tudo parecia bem. Sem considerar os que matei, e todos tinham a mesma idade que eu quando fiz isso, consigo me lembrar de 3 que foram encontrar o Criador de jeitos bem incomuns. Leviticus Kaldami, o irmão mais velho do meu pai, emigrou para a África do Sul e comprou uma fazenda lá em 1954. Leviticus, uma pessoa com níveis de imbecilidade tão gritantes que provavelmente a demência senil o deixaria mais esperto, saiu da Escócia porque os conservadores haviam falhado em reverter as reformas socialistas do governo trabalhista anterior. A malha ferroviária ainda estatizada. A classe operária tendo ninhadas que nem coelhos porque a política de bem-estar social garantia menos mortalidade por doenças, a mineração nas mãos do Estado, intolerável. Eu li algumas das cartas que ele escreveu ao meu pai. Leviticus estava contente com a terra, apesar de existir uma porção de negros por lá. Ele se referia à política de desenvolvimento, segregado como a parte ódio, nas primeiras cartas, até que alguém deve tê-lo avisado da ortografia correta. Não o meu pai, com certeza. Um dia, Leviticus estava passando pelo quartel da polícia em Johannesburgo, andando pela calçada depois de fazer compras, quando um negro maluco homicida se atirou, inconsciente, do alto de um prédio e aparentemente tentou se agarrar por toda a fachada. Ele acertou e fatalmente feriu meu inocente e desafortunado tio, que balbuciou suas últimas palavras no hospital, antes que o coma se transformasse em ponto final. Ele disse, meu Deus, os filhos da puta aprenderam a voar. Uma fumacinha se ergueu à minha frente, do lixão municipal. Eu não pretendia ir tão longe nesse dia, porque podia ouvir o trator que eles usavam para acomodar o lixo dando a ré e acelerando. Fazia algum tempo que eu não visitava o lixão, e já estava na hora de ver o que o bom povo de Porteneio andava jogando fora. Foi de lá que eu tirei todos os velhos aerossóis para a última guerra, sem contar várias peças importantes para a fábrica de vespas, incluindo o rosto. Meu tio Athelwald Trapley, do lado materno da minha família, emigrou para os Estados Unidos no fim da Segunda Guerra. Ele largou um emprego bom numa agência de seguros para ficar com uma mulher e terminou, falido e de coração partido, morando num camping vagabundo na entrada de Fort Worth. Foi ali que decidiu botar um fim na própria vida. Ele abriu o gás do forno e do fogão, mas não acendeu o fogo, apenas ficou sentado esperando o fim. Compreensivelmente nervoso, e sem dúvida um pouco distraído e perturbado tanto pelo abandono da sua amada, quanto pelo que estava planejando para si mesmo, recorreu sem pensar 2 vezes ao seu método calmante preferido, e acendeu um cigarro. Pela explosão, ele foi lançado longe, pegando fogo da cabeça aos pés e gritando. Tinha pretendido uma morte indolor, não ser queimado vivo. Então mergulhou de cabeça no tonel de óleo cheio de água da chuva, que ficava perto do seu trailer. Entalado no tonel, começou a se afogar, as perninhas para fora balançando de um jeito patético, enquanto engasgava, e se contorcia, e tentava achar uma posição para os braços, para sair dali. A uns 20 metros do morro gramado que dava vista para os campos de coelho, acionei a corrida silenciosa, andando furtivamente pela grama alta e pelos juncos, tomando cuidado para que nada do que eu levava comigo fizesse barulho. Eu tinha esperanças de pegar um dos desgraçados logo, mas se fosse preciso, esperaria até o sol se pôr.
Rastejei em silêncio ladeira acima, a grama se esfregando contra meu peito e minha barriga, minhas pernas se esforçando para levar meu corpo para o alto e avante. Eu seguia contra o vento, claro, e a brisa fazia barulho suficiente para encobrir a maioria dos pequenos ruídos. Até onde eu podia ver, não havia coelhos de sentinela no morro. Parei a uns 2 metros antes do topo e engatilhei a arma sem ruído algum, inspecionando a munição de nylon e aço antes de colocá-la no tambor e fechar a arma. Estreitei os olhos e imaginei a mola comprimida e pronta, a pequena munição bem lá no fundo do cano da espingarda. Daí, me arrastei morro acima. De início, achei que teria que esperar. Os campos pareciam desertos sob a luz da tarde, e só a grama se mexia ao vento. Eu podia ver as tocas e os pequenos montinhos de cocô espalhados pelo chão, e também os arbustos cheios de espinhos lá na encosta mais distante, onde ficava a maior parte das tocas, e as trilhas de coelho faziam caminhozinhos que nem túneis escavados nas moitas, mas não havia sinal dos bichos. Era naquelas trilhas, no meio dos arbustos, que alguns moleques costumavam montar armadilhas. Mas eu havia encontrado os laços de arame, porque sabia onde eles tinham deixado, e os mudei de lugar, deixando-os debaixo da grama, nos caminhos onde eles passavam quando vinham inspecionar as armadilhas. Se algum deles foi pego pela própria armadilha, não sei dizer, mas gosto de pensar que ficaram pendurados de cabeça para baixo. Seja como for, nem eles, nem seus seguidores armavam mais arapucas. Acho que saiu de moda, e penso que agora eles ficam pichando frases nos muros, cheirando cola ou tentando trepar. Dificilmente animais me pegam de surpresa, mas quando notei um coelho parado ali, alguma coisa me paralisou por um segundo. Ele devia estar naquele lugar desde o começo, paradinho e me encarando lá do outro lado dos campos, mas eu demorei. Enaurolau. Quando percebi, alguma coisa em sua imobilidade me aquietou por um instante. Sem me mover fisicamente, chacoalhei a cabeça por dentro para espantar a sensação, e decidi que aquele macho daria uma boa cabeça para uma estaca. O coelho bem que parecia estar empalhado pela quantidade de movimento que fazia, e eu percebia como ele olhava diretamente para mim, seus olhinhos sem piscar, o narizinho sem fungar, as orelhas imóveis. Encarei o bicho e bem aos poucos, pus a arma em posição, colocando-a primeiro num canto, depois no outro, devagar, fazendo parecer que era algo se movendo com a grama ao vento. Demorou quase um minuto para colocar a espingarda e minha cabeça na posição certa, a coronha contra o peito, e mesmo assim o bicho não se moveu nem 1 milímetro. 4 vezes maior, sua cabeçona bigoduda dividida em 4 pela lente da mira, ele parecia ainda mais impressionante e imóvel. Franzi a testa e levantei a cabeça, pensando que de repente ele poderia mesmo estar empalhado. Talvez alguém estivesse rindo às minhas custas. Os moleques da cidade? Meu pai? Com certeza ainda não Eric, certo? Foi uma coisa estúpida de se fazer. Tendo erguido a cabeça rápido demais para parecer normal, o coelho escapuliu encosta acima. Baixei a cabeça e firmei a arma de uma vez, sem pensar muito. Não havia tempo para voltar à posição correta, respirar fundo e puxar o gatilho com calma. Tive que me levantar e atirar, e com o corpo inteiro fora do prumo e as 2 mãos na arma, caí de cara, rolando como podia para evitar areia na espingarda. Quando olhei para cima, agarrado à arma e arfando, atolado na areia, não podia mais ver o coelho. Forcei a arma para baixo e acertei o meu próprio joelho. Merda, disse a mim mesmo. O coelho não estava numa toca, entretanto. Não estava nem perto da encosta onde elas ficavam. Corria através do campo em saltos largos, vindo na minha direção e parecendo sacudir e estremecer bem no ar, a cada pulo. Vinha até mim como uma bala, agitando a cabeça, os dentes à mostra, compridos e amarelos. Eram com certeza os maiores que eu já tinha visto num coelho, vivo ou morto. Seus olhos pareciam caracóis. Gotas vermelhas jorravam da sua coxa esquerda a cada salto. Ele estava quase em mim, e eu, sentado ali, o encarava. Não havia tempo para recarregar. Na hora em que comecei a reagir, já não havia tempo para mais nada, a não ser uma resposta instintiva. Minhas mãos largaram a arma no ar, sobre meus joelhos, e agarraram o estilingue, que sempre ficava na minha cintura, o apoio do braço enganchado nela. Mesmo minha reação rápida não foi veloz o bastante. Em meio segundo, o animal estava sobre mim, atacando direto na garganta. Agarrei-o com o estilingue, o grosso elástico preto se agitando no ar enquanto eu movia as mãos e caía de costas, deixando o coelho passar sobre a minha cabeça, chutando e me virando no chão até o lugar em que o bicho caíra, lutando com a força de um carcaju, estirado na encosta de areia com o pescoço preso pela tiradeira. Sua cabeça se agitava de um lado para o outro, tentando retalhar meus dedos com os dentes. Silvei com meus próprios dentes cerrados e apertei o elástico, e apertei ainda mais. O coelho se contorceu, guinchou e fez um barulho agudo que nem eu sabia que coelhos podiam fazer, batucando com as patas no chão. Eu estava tão agitado que olhei em volta para ver se aquilo não era um sinal para um exército de coelhos, gigantes que nem este monstro, aparecer atrás de mim e me despedaçar inteiro. Aquela coisa maldita não morria. O elástico se esticava, e não ficava apertado bastante, e eu não movia as mãos com medo de que aquilo fosse me tirar um pedaço da carne do dedo ou arrancar meu nariz fora. O mesmo medo me impediu de encher o animal de cabeçadas, eu não ia colocar o rosto perto daqueles dentes.
Também não podia erguer um joelho para quebrar sua coluna, porque já estava quase escorregando ladeira abaixo, e seria impossível arrumar um ponto de apoio naquela encosta com uma perna só. Era loucura. Eu não estava na África. Aquilo era um coelho, não um leão. Que diabos estava acontecendo? O bicho finalmente me mordeu, girando o pescoço mais do que eu pensava ser possível, e acertando meu dedo indicador bem na articulação. E foi isso. Berrei e puxei o dedo com toda a força, chacoalhando as mãos e a cabeça e me atirando de costas enquanto isso, acertando a arma com o joelho e derrubando-a na areia. Terminei deitado nos espinhos que ficavam no pé do morro, os dedos sem circulação de tanto esganar o coelho, balançando pelo pescoço bem na altura do meu rosto, enforcado pelo elástico, agora amarrado como um nó de corda negra. Eu ainda tremia, então não sei dizer se a trepidação era do meu corpo ou do dele. Então, o elástico arrebentou. O coelho caiu sobre minha mão esquerda, e a ponta do elástico chicoteou o meu pulso direito. Meus braços foram arremessados cada um para um lado, batendo no chão. Fiquei deitado de costas, a cabeça na areia, olhando para o lugar onde o corpo do coelho jazia na ponta de uma linha negra, enroscado no apoio e no cabo do estilingue. O bicho estava imóvel. Ergui os olhos para o céu e fechei o outro punho, socando o chão. Olhei outra vez para o animal, depois me levantei e me ajoelhei perto dele. Estava morto. A cabeça pendia solta, o pescoço quebrado, quando o levantei. A pata esquerda estava manchada de sangue no lugar em que meu tiro acertara. Era bem grande, do tamanho de um gato, o maior coelho que eu já tinha visto. Obviamente eu ignorara os coelhos por tempo demais, senão saberia da existência de um animal como aquele. Chupei a gota de sangue do meu dedo. Meu estilingue, meu orgulho e minha alegria. O destruidor negro, ele próprio destruído por um coelho. Ah! Suponho que eu pudesse gastar um pouco de dinheiro e arrumar um elástico novo, ou pedir ao velho Cameron que me arranjasse algo da loja de ferragens, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Toda vez que eu levantar o estilingue para mirar em algo, vivo ou não, este momento vai permanecer no fundo da minha mente. Oh, Destruder Negro est Eva Ekebeiro. Sentei de novo na areia e olhei rápido pelo lugar. Ainda não havia outros coelhos. Aquilo não me surpreendeu. Não havia tempo a perder. Só existe um jeito de reagir após um acontecimento assim. Fiquei de pé, recuperei a espingarda, meio enterrada na areia da encosta, subi ao topo do morro, olhei em volta e resolvi arriscar, deixando tudo do jeito que estava. Apoiei a arma nos braços e fui embora em velocidade de emergência, desembestando a toda pelo caminho de volta à ilha, contando com a sorte e com a adrenalina para não errar o pé e terminar de cara na grama e com uma fratura múltipla no fêmur. Usava a arma para me equilibrar nos pontos mais difíceis. Tanto o chão quanto a grama estavam secos, então não era tão complicado como poderia ser. Cortei caminho e atravessei uma duna de um lado ao outro, até o ponto em que o encanamento de água e a energia que iam para casa apareciam saídos da areia, cruzando o riacho. Saltei a grade pontuda e aterrissei com os 2 pés no concreto, correndo pelo cano estreito e descendo já na ilha. De volta a casa, fui direto para o meu abrigo. Deixei a espingarda, conferi a mochila de guerra e prendi sua alça à cabeça, amarrando rápido uma tira pela cintura. Tranquei de novo o abrigo e marchei até a ponte, enquanto recuperava o fôlego. Quando cheguei ao portão estreito, na metade da ponte, apertei o passo. Nos campos de coelho, tudo estava como eu havia deixado. O coelho no chão estrangulado pelo estilingue, a areia chutada e revolvida no lugar em que eu caíra. O vento ainda movia a grama e as flores, e não havia qualquer animal por perto. Nem mesmo as gaivotas tinham descoberto o cadáver. Fui direto ao trabalho. Primeiro, tirei um tubo de explosivo de 20 centímetros da mochila de guerra. Fiz um talho no ânus do coelho. Conferi se estava tudo certo com a bomba, especialmente se os cristais brancos da mistura explosiva estavam secos, então adicionei um detonador de plástico e uma carga em volta do buraco no tubo, firmando tudo junto. Enfiei aquilo no coelho, ainda quente e meio que o deixei sentado, de cócoras e olhando para as entradas das tocas na encosta. Depois, peguei algumas bombas menores e coloquei nas tocas, chutando e destruindo a entrada dos buracos para que os bichos ficassem encurralados e só os pavios aparecessem do lado de fora. Enchi a garrafa plástica de detergente e preparei o isqueiro, deixando-o no alto da encosta, onde estava a maior parte das tocas. Então, voltei até o primeiro buraco tapado e acendi o pavio com um fósforo. O cheiro de plástico derretido ficou nas minhas narinas e o brilho da mistura explosiva dançava nos meus olhos enquanto eu corria para a toca seguinte e olhava no relógio. Eu tinha plantado 6 bombinhas. E demorei 40 segundos para acendê-las. Sentei no alto da encosta sobre as tocas, o acendedor do lança-chamas queimando fracamente a luz do sol quando bem na hora, o primeiro túnel explodiu. Senti o chão sob mim tremer, e dei uma risada. O resto aconteceu rápido, a lufada de fumaça de cada bomba, tostando a terra fumegante um segundo antes da explosão principal. Voava terra para todo lado nos campos de coelho, e o som de estouro vibrava pelo ar. Sorri com isso. Havia bem pouco barulho, na verdade. Seria impossível ouvir qualquer coisa da casa. Quase toda a energia das bombas foi dissipada em explodir a terra e consumir o ar das tocas. Os primeiros coelhos atarantados apareceram.
Eram dois, os narizes sangrando, parecendo praticamente ilesos a não ser pela hesitação, por estarem quase caindo. Apertei a garrafa plástica, fazendo jorrar dela um jato de gasolina que passava pelo isqueiro, afastado alguns centímetros do bocal por um espeque de alumínio. A gasolina se incendiava ao passar pela chama do isqueiro, atravessando o ar com um estrondo e caindo, brilhando, sobre e em volta dos dois coelhos. Eles pegaram fogo e arderam, correndo, vacilando e tombando. Olhei em volta, procurando mais além dos dois primeiros incendiados no centro dos campos, que finalmente tombavam na grama, os corpos rígidos mas se contorcendo, estalando ao vento. Um foguinho lambeu o bocal do lança-chamas, e eu o soprei. Apareceu outro coelho, ainda menor. Acertei-o com o jato de fogo e ele escapuliu, correndo para a água que ficava no lado do morro, onde eu havia sido atacado pelo coelhão. Remexi na mochila de guerra, peguei a pistola de ar, engatilhei e dei o tiro num movimento só. Errei, e o bicho deixou uma trilha de fumaça através do morro. Ainda ateei fogo em outros 3 coelhos, antes de guardar as coisas. Minha última ação foi acender o pavio do coelhão ainda sentado, empalhado, morto e ensanguentado na frente dos campos. O fogo subiu em volta dele inteiro, então o bicho desapareceu por entre chamas laranjas e espirais negras. O pavio queimou rapidamente, e depois de uns 10 segundos, a massa de fogo explodiu em todas as direções, atirando alguma coisa negra e fumegante a mais de 20 metros, pelo ar do fim de tarde, espalhando pedaços pelos campos. A explosão, muito maior que as das tocas, praticamente sem nada para abafá-la, bateu contra as dunas como um chicote, deixando um zumbido nos meus ouvidos e fazendo com que até eu desse um pulo. Seja lá o que tenha sobrado do coelho, caiu muito atrás de mim. Segui o cheiro de queimado até o local da queda. Era a maior parte da cabeça, um toco imundo da coluna com algumas costelas e metade da pele. Cerrei os dentes e peguei aqueles restos ainda quentes, levei-os de volta aos campos e os joguei lá embaixo, do alto do morro. Fiquei parado ao sol poente, quente e amarelo em volta de mim, com o aroma de carne queimada e grama ao vento, fumaça subindo aos céus vinda das tocas e dos cadáveres, cinzas e negros, o cheiro doce de gasolina escorrendo do lança-chamas lá onde eu o deixei. Respirei fundo. Com o resto de gasolina, cobre o corpo do estilingue e a garrafa de combustível onde eles estavam, caídos na areia, e taquei fogo. Sentei de pernas cruzadas na beirada das chamas, contemplando-as contra o vento até que tudo foi consumido e só o metal do destruidor negro permaneceu. Então peguei o esqueleto cheio de fuligem e o enterrei no lugar em que fora destruído, ao pé do morro. Aquele lugar teria um nome agora, Morro do Destruidor Negro. O fogo estava extinto em toda parte. A grama era nova e úmida demais para arder. Não que eu me importaria se pegasse fogo. Até pensei em incendiar os arbustos, mas as flores são sempre agradáveis quando brotam, e os arbustos têm um cheiro melhor quando não estão queimados, então não o fiz. Decidi que já tinha causado bastante estrago por um dia. O estilingue havia sido vingado, o coelhão, ou o que fosse, talvez seu espírito, tinha sido desonrado e degradado, aprendendo com isso uma boa lição, e eu me sentia bem. Se a espingarda estivesse boa, e não houvesse areia dentro da mira, ou em outros lugares difíceis de limpar, quase teria valido a pena. O orçamento da defesa poderia arcar com a compra de outro estilingue amanhã. Minha besta precisaria esperar mais 1 ou 2 semanas. Com aquele ótimo sentimento de satisfação, arrumei a mochila de guerra e voltei exausto para casa, pensando no que tinha acontecido, tentando entender as razões daquilo tudo, procurando as lições que deviam ser aprendidas, que sinais deviam ser lidos nos acontecimentos. No caminho, passei pelo coelho que eu pensara ter escapado, caído bem perto da água límpida do riacho. Enegrecido e torto, travado numa posição estranha e contorcida, seus olhos secos e sem vida me encaravam enquanto eu passava, acusadores. Chutei-o para dentro d'água. Meu outro tio morto se chamava Arvor Tortsov, um meio-tio pelo lado materno da família de Eric. Ele era um empresário em Belfast, e tomou conta de Eric, junto com a esposa, por quase 5 anos, desde que ele tinha 3. Arvor Tort cometeu suicídio, no fim das contas, com uma furadeira e uma broca de 1/4 de polegada. Enfiou aquilo pela lateral do crânio, e percebendo que ainda estava vivo, mas com bastante dor, dirigiu até um hospital próximo, onde morreu depois. Na verdade, pode ser que eu tenha tido alguma coisa a ver com sua morte, já que isso aconteceu menos de 1 ano, depois que os Sov perderam sua única filha, Esmerelda. Apesar de eles não saberem, e de ninguém mais saber, aliás, ela foi uma das minhas vítimas. Fiquei na cama aquela noite, esperando meu pai voltar e o telefone tocar, enquanto pensava sobre o que tinha acontecido. Talvez o coelhão viesse de fora dos campos, um tipo de animal selvagem vindo de longe para aterrorizar os nativos e se proclamar dono da área, só para morrer no encontro com um ser superior, sobre o qual não entendia absolutamente nada. De todo modo, era um sinal. Eu tinha certeza. Aquela história toda devia significar alguma coisa. Minha resposta automática poderia ser simplesmente que aquilo tinha a ver com o fogo previsto pela fábrica, mas, lá no fundo, eu sabia que isso não era tudo, e que havia mais por vir. Os sinais estavam por toda parte, não apenas na ferocidade inesperada do bicho que eu matara, mas também na minha reação irada, quase impensada, e no destino dos coelhos inocentes que foram tomados pela minha fúria. Aquilo também queria dizer algo com relação ao passado tanto quanto ao futuro.
Meu primeiro assassinato foi por causa de coelhos morrendo queimados, encontrando a morte incendiária através de um lança-chamas praticamente idêntico ao que eu usará na minha vingança de hoje. Era demais, muito parecido e perfeito. Os acontecimentos estavam tomando forma de um jeito mais acelerado e pior do que eu podia imaginar. Eu corria o risco de perder o controle da situação. Os campos de coelho, aquele terreno de casa supostamente tranquilo, haviam provado isso. Do menor ao maior, os padrões sempre mostravam a verdade, e a fábrica me ensinara a observá-los e respeitá-los. Aquela foi a primeira vez que eu matei, por causa do que meu primo BLYTH, Kaldami, fizera aos nossos coelhos, os que eram meus e de Eric. Foi Eric quem inventou o lança-chamas, e ele estava largado lá no que era, na época, o galpão das bicicletas, hoje em dia meu galpão. Quando nosso primo, cujos pais tinham vindo passar o fim de semana conosco, achou que seria divertido pedalar a bicicleta de Eric na terra fofa da parte sul da ilha. Isso ele fez mesmo, enquanto Eric e eu estávamos empinando pipa. Depois, ele voltou e encheu o lança-chamas com gasolina. Sentou-se no quintal com aquilo, num ponto em que era impossível vê-lo da janela da sala, onde seus pais e o meu estavam, em meio à brisa que soprava. Acendeu o negócio e tacou fogo nas nossas duas gaiolas, incinerando todas as nossas belezinhas. Eric, sobretudo, ficou aborrecidíssimo. Chorou como uma menininha. Eu queria matar BLYTH, ali mesmo. A surra que ele levou do pai, James, irmão do meu pai, não era o bastante do meu ponto de vista, não pelo que ele causará a Eric, o meu irmão. Eric estava inconsolável, desesperado pela culpa de ter criado aquilo que BLYTH usará para destruir nossos adorados bichinhos. Eles sempre foram tanto sentimental, sempre o mais sensível, o mais alegre. Até essa experiência horrível, todo mundo tinha certeza de que ele iria longe. De qualquer forma, foi ali que nasceu o solo da caveira, o pedaço de uma duna enorme, antiga e parcialmente escavada atrás da casa, para onde iam todos os nossos bichinhos de estimação quando morriam. Começou com os coelhos queimados. O velho Saul já estava lá antes, mas era o único. Não contei nada para ninguém, nem para Eric, sobre o que eu queria fazer com BLYTH. Eu era sábio na minha infantilidade, mesmo naquela época, aos 5 anos de idade, quando a maior parte das crianças não para de falar aos pais e amigos que os odeiam, e queria mesmo é que eles estivessem mortos. Eu fiquei quieto. Quando o BLYTH voltou no ano seguinte, estava ainda mais irritante do que antes, tendo perdido a perna esquerda, desde o joelho, num atropelamento, o menino com quem ele brincava de desafio morreu. BLYTH lamentava amargamente sua deficiência. Tinha 10 anos na época, e era bastante agitado. Tentava fingir que não tinha nada a ver com aquela coisa cor-de-rosa, detestável, a qual estava atado, como se ela não existisse. Conseguia mal e mal andar de bicicleta, e gostava de brincar de luta e jogar bola, normalmente no gol. Eu tinha 6 anos então, e embora BLYTH soubesse que eu sofrerá algum tipo de acidente quando era mais novo, deve ter me achado ainda mais durão que ele. Decidiu que seria divertido me atirar por aí e lutar comigo, dando socos e chutes. Fiz um teatrinho bem convincente por uma semana, mais ou menos, participando dessas brincadeiras estúpidas, e dando a impressão de me divertir com elas, enquanto pensava no que faria ao nosso primo. Meu outro irmão, Paul, ainda estava vivo na época. Ele, Eric e eu devíamos cuidar para que BLYTH se divertisse. Fizemos o melhor que podíamos, levando-o aos nossos lugares favoritos, deixando que usasse os nossos brinquedos, jogando com ele. Eric e eu precisávamos segurá-lo às vezes, quando ele queria fazer algo como atirar o pequeno pô na água para ver se ele boiava, ou quando quis derrubar uma árvore sobre os trilhos de trem que passavam por Porteneio, mas no geral nos demos surpreendentemente bem, ainda que me doesse ver Eric, que tinha a mesma idade de BLYTH, morrendo de medo dele. Então, num dia muito quente e com insetos por todo lado, quando soprava uma brisa suave vinda do mar, estávamos todos jogados no gramado do lado sul da casa. Paul e BLYTH tinham adormecido, e Eric estava deitado com as mãos sob a nuca, encarando com preguiça o céu azul. BLYTH tinha tirado sua perna postiça e oca, deixando-a enrolada nas próprias tiras em meio à grama alta. Observei Eric adormecendo aos poucos, sua cabeça tombando para o lado, devagar, os olhos se fechando. Levantei-me e fui dar uma volta, terminando no abrigo. Ele ainda não tinha a importância absoluta que assumiria mais tarde na minha vida, mesmo que eu já gostasse do lugar e me sentisse à vontade no seu interior frio e escuro. Era uma velha casamata de concreto construída pouco antes da última guerra para abrigar uma artilharia que cobrisse o estuário, e ficava encravado na areia como um enorme dente acinzentado. Quando entrei, leu a serpent. Uma víbora. Levei uma eternidade para percebê-la, porque estava muito ocupado enfiando um pedaço de madeira podre pelo buraco da casamata, fingindo que era uma metralhadora e atirando em navios imaginários. Foi só quando parei com essa brincadeira e fui até o canto para dar uma mijada que olhei para o outro lado, onde havia uma pilha de latas enferrujadas e garrafas velhas, e vi as manchas desenhadas da serpente que dormia. Quase na mesma hora, resolvi o que faria. Saí devagarzinho e encontrei um pedaço de madeira do tamanho certo, voltei para o abrigo, agarrei a serpente pelo pescoço com um pedaço de pau, e a atirei dentro da primeira lata com tampa que encontrei.
Acho que a cobra não estava completamente acordada quando a peguei, e tomei cuidado para não chacoalhá-la muito enquanto corria de volta para onde estavam os meus irmãos e BLYTH. Eric tinha rolado para o lado, e agora dormia com a cabeça numa das mãos, a outra cobrindo os olhos. Tinha a boca um pouquinho aberta, e o peito se movia lentamente. Paul estava deitado ao sol, o corpo encolhido numa bolinha, bem quieto, e BLYTH estava deitado de bruços, com as mãos sob as bochechas, o toco da sua perna estirado entre flores e grama, saindo pela bermuda como se fosse uma ereção monstruosa. Cheguei perto, ainda escondendo a lata. A quina da casa olhava na nossa direção a uns 15 metros de distância, sem janela nenhuma. Lençóis brancos panejavam nos varais do quintal. Meu coração batia feito louco e eu lambi os lábios. Sentei ao lado de BLYTH, cuidando para que minha sombra não cruzasse o seu rosto. Levei a lata ao ouvido e esperei. Não dava para ouvir ou sentir o movimento da serpente. Alcancei a perna falsa de BLYTH, rosada e lisa, largada à altura dos seus quadris, na sombra dele. Segurei a perna próxima da lata e tirei a tampa, enfiando-a lá dentro. Daí, virei tudo devagar, deixando a lata no alto. Sakuri senti, a cobra caindo dentro da perna. Ela não gostou daquilo e começou a se bater contra as paredes de plástico da perna e o bocal da lata, enquanto eu segurava e suava, ouvindo o zunir dos insetos e o ruído da grama, olhando fixo para BLYTH, que dormia tranquilo e quieto, seus cabelos negros volta e meia bagunçados pela brisa. Minhas mãos tremiam, e o suor escorria nos meus olhos. A serpent paroda se mexer. Segurei tudo por mais um tempo, olhando outra vez para casa. Então, levei a perna com a lata, até que ela estivesse novamente no lugar em que estava antes, atrás de BLYTH. No último segundo, tirei a lata com cuidado. Nada aconteceu. A serpente estava quieta dentro da perna, e eu nem podia vê-la. Levantei, andei de costas até a duna mais próxima, arremessei a lata para longe e voltei, deitando onde estivera sentado antes e fechando os olhos. Eric acordou primeiro, então abriu os olhos como se despertasse, daí acordamos o pequeno Paul e o nosso primo. BLYTH me poupou o trabalho de sugerir um jogo de futebol, fazendo isso ele próprio. Eric, Paul e eu fomos buscar as través, enquanto BLYTH amarrava sua perna rapidamente. Ninguém suspeitou. Desde os primeiros momentos, quando os meus irmãos e eu olhávamos incrédulos para BLYTH berrando, e pulando, e arrancando a perna fora, até a despedida cheia de choro dos seus pais e de Diggs, preenchendo formulários, um pouco da história até apareceu no Correio de Invernes, indo parar depois em um par de outros jornalecos, pela curiosidade do fato. Absolutamente ninguém sequer sugeriu que aquilo tivesse sido algo diferente de um acidente trágico e um tanto macabro. Apenas eu sabia. Não contei a Eric. Ele estava chocado pelo que acontecerá e genuinamente triste por BLYTH e seus pais. Tudo o que eu disse foi que achava ser justiça divina que o primo primeiro tivesse perdido a perna, colocando no lugar o instrumento da própria queda. Tudo por causa dos coelhos. Eric, que na época passava por uma fase religiosa que eu de algum modo imitava, achou que aquilo era algo terrível de se dizer. Deus não era daquele jeito. Eu disse que o Deus em que eu acreditava era. De qualquer maneira, foi por esse motivo que aquele pedaço específico do caminho ganhou seu nome, Parque da Serpente. Fiquei na cama, relembrando tudo isso. O pai ainda não tinha voltado. Talvez ele fosse passar a noite fora. Era uma coisa extremamente incomum, até mesmo preocupante. Talvez tivesse tomado uma surra ou caído morto de um ataque cardíaco. Sempre tive uma postura muitíssimo ambivalente com relação a algo acontecendo ao meu pai, e ainda tenho. Uma morte é sempre excitante, sempre faz com que você perceba quão vivo e vulnerável está, mas quão sortudo é. Mas a morte de alguém próximo dá uma boa desculpa para que você fique um pouco doido por um tempo, e faça coisas que de outro modo seriam indesculpáveis. Que maravilha seria agir feito um alucinado, e ainda assim ganhar a simpatia de todos. Porém, eu sentiria a falta dele, e não sei o que a lei diria sobre eu continuar aqui por minha própria conta. Será que eu ficaria com todo o dinheiro? Isso seria bom. Poderia comprar minha moto logo, em vez de esperar. Deus, eu poderia fazer tantas coisas que nem sei por onde começar a pensar. Mas seria uma mudança e tanto, e não sei se já estou pronto para isso. Podia sentir o sono chegando aos poucos. Comecei a imaginar e ver todo tipo de coisas estranhas à minha frente. Formas labirínticas e manchas de cores desconhecidas se espalhando, depois umas construções fantásticas, e espaçonaves, e armas, e paisagens. Queria poder me lembrar melhor dos meus sonhos. 2 anos depois de BLYTH, matei meu irmãozinho Paul, por motivos muito mais sérios e diferentes daqueles que eu tivera para matar o meu primo. Daí, 1 ano depois, foi a vez da minha priminha Esmeralda, meio que por capricho. Esse é o placar até agora. 3. Não mato ninguém há anos, e não pretendo fazer isso de novo. Foi só uma fase pela qual passei. Capítulo 3. No abrigo.
Meus maiores inimigos são as mulheres e o mar. Essas coisas eu odeio. Mulheres porque são fracas e estúpidas e vivem à sombra dos homens, que não são nada comparadas a eles, e o mar porque ele sempre me frustra, sempre destrói o que construo, inundando o que deixo para trás, varrendo do mapa as marcas que crio. E suspeito de que o vento tenha culpa também. O mar é um tipo de inimigo mitológico, e eu dedico a ele o que podemos chamar de sacrifícios na minha alma, temendo um pouco, respeitando na medida do necessário, mas, na maior parte das vezes, tratando-o como um igual. Ele faz coisas ao mundo, eu também faço, nós dois devemos ser temidos. Mulheres. Bom, mulheres andam perto demais para que eu fique confortável, se quer saber a minha opinião. Não gosto sequer de tê-las na ilha, nem mesmo a senhora Clamp, que vem uma vez por semana aos sábados, para limpar a casa e trazer as compras. Ela é velha, assexuada do jeito que os muito velhos e os muito novos são, mas ela ainda assim foi uma mulher, e não gosto disso, pelas minhas próprias e boas razões. Acordei no dia seguinte me perguntando se o pai voltará ou não. Sem me importar em vestir uma roupa, fui até o quarto dele. Ia tentar abrir a porta, mas pude ouvir seu ronco antes mesmo de encostar na maçaneta, então me virei e segui para o banheiro. Lá, depois de mijar, fiz meu ritual de limpeza diário. Primeiro, tomei banho. O banho é o único momento em todas as 24 horas do dia que eu tiro a cueca. Coloquei-a no saco de roupas sujas, na prateleira. Me lavei muito bem, começando pelos cabelos e terminando entre os dedos dos pés e embaixo das unhas. Às vezes, quando preciso produzir substâncias preciosas tipo craca de unha do pé ou felpo umbigal, tenho que ficar dias e dias sem tomar banho. Odeio fazer isso porque fico me sentindo sujo e sarnento, e a única coisa boa nessa abstinência toda é o prazer que dá tomar uma ducha no fim desse período. Depois do banho e de uma esfregadela com toalhas de rosto e corpo, cortei as unhas. Então, escovei os dentes cuidadosamente com minha escova elétrica. Depois, a barba. Sempre uso espuma de barbear e lâminas das mais requintadas, lâminas duplas e móveis são o suprassumo do momento, removendo a penugem castanha que cresceu desde o dia anterior, com destreza e precisão. Como todas as abluções, fazer a barba segue um padrão específico e predeterminado. Passo a lâmina o mesmo número de vezes, no mesmo espaço, na mesma ordem, toda manhã. Como sempre, senti um formigamento de empolgação ao contemplar meu rosto meticulosamente afeitado. Assoei o nariz e o limpei, lavei as mãos, limpei as lâminas de barbear, o cortador de unhas, o chuveiro e a pia, depois lavei a toalhinha e penteei os cabelos. Felizmente eu não tinha mancha alguma, então não precisava fazer mais nada além de uma última lavada nas mãos e pegar uma cueca limpa. Coloquei todo o meu material de higiene, toalhas, lâminas de barbear e tudo mais, exatamente no lugar em que deviam ficar, esfreguei uma manchinha de vapor do espelho sobre a pia e voltei para o quarto. Lá, calcei as meias verdes para aquele dia. E uma camisa caque com bolsos. No inverno, eu vestia uma camiseta por baixo e um pullover verde do exército bretão sobre a camisa, mas não no verão. Minhas calças verdes de lona vieram em seguida, depois meus coturnos marrons. Tudo sem logomarcas, como qualquer coisa que visto, porque não vou andar por aí servindo de propaganda para ninguém. Minha jaqueta do exército, faca, bolsas, estilingue e outros equipamentos, levei para a cozinha comigo. Ainda era bem cedinho, e a chuva que eu ouvirá prevista no jornal da noite anterior, estava prestes a desabar. Tomei meu café da manhã modesto, e estava pronto. Saí na manhã fresca e úmida, andando rápido para me manter aquecido, e fazendo a ronda na ilha antes de cair qualquer chuva. Os morros além da cidade estavam escondidos por nuvens, e o mar se encrespava ao sabor do vento frio. A grama estava coberta de sereno. Gotas de orvalho curvavam os botões de flore, que estavam grudadas também nas minhas estacas sacrificiais, como sangue novo sobre as cabeças encarquilhadas e os corpinhos ressecados. 2 jatos cortaram o céu da ilha em determinado momento. 2 jatos Jaguar em formação, a uns 100 metros de altitude e muito rápidos, cruzando a ilha inteira em um piscar de olhos, continuando por sobre o mar. Olhei para eles e depois segui o meu caminho. Uma vez tomei um susto danado, com outro par desses jatos, alguns anos atrás. Tinham vindo voando mais baixo que o permitido, depois das práticas de bombardeio no estuário, pipocando sobre a ilha tão de repente que dei um pulo bem no momento de uma manobra delicada que eu fazia, tentando colocar uma vespa dentro de um jarro, no toco velho de uma árvore que ficava perto do curral em ruínas, na parte norte da ilha. Levei uma ferroada. Fui até a cidade naquele dia, comprei um aeromodelo plástico de um Jaguar, montei-o durante a tarde e cerimoniosamente mandei-o pelos ares no teto do abrigo, com uma bombinha caseira. 2 semanas depois, um Jaguar caiu no mar de Nairn, apesar de o piloto ter conseguido ejetar a tempo. Gostaria de pensar que era o poder agindo, mas acho que foi apenas coincidência. Jatos de alta performance caem com tanta frequência que realmente não era surpresa que minha destruição simbólica e a destruição real acontecessem com 15 dias de distância. Sentei no montinho de terra que dava para o córrego lamacento e comi uma maçã. Me recostei em uma arvorezinha que, quando muda, tinha sido a matadora. Estava crescida agora, um bom pedaço mais alta que eu, mas, quando eu era criança e tínhamos a mesma altura, ela havia sido meu estilingue fixo que defendia a entrada meridional da ilha.
Aquela altura como agora, tinha vista para o córrego largo e para a lama cor de chumbo de onde despontam os destroços carcomidos de um velho barco de pesca. Depois da história do velho Saul, dei novo uso ao estilingue e a árvore se tornou a matadora, o flagelo dos hamsters, camundongos e ratos. Lembro-me de que ela era capaz de arremessar uma pedra do tamanho de um punho fechado por sobre o córrego inteiro e a uns 20 metros ou mais do terreno irregular do continente. Assim que aprendi o ritmo natural da árvore, eu conseguia dar um tiro a cada 2 segundos. Era possível acertar qualquer coisa em um ângulo de 60 graus, ao variar a direção em que eu puxava o ramo, para um lado ou para outro. Eu não usava um bicho a cada 2 segundos. Deixava para usá-los poucas vezes por semana. Por 6 meses, fui o melhor cliente que a loja de animais de Porteneio teve, indo lá todo sábado para comprar um par de bichinhos, e uma vez por mês comprava também um tubo de petecas de badminton na loja de brinquedos. Duvido que além de mim, alguém tenha juntado as duas coisas. Era tudo de propósito, claro. Pouco do que faço não é de propósito, de um jeito ou de outro. Eu estava procurando a caveira do velho Saul. Atirei o talo da maçã no riacho. Ele se estatelou na lama da outra margem, fazendo um belo som quando caiu. Resolvi que já era hora de dar uma olhada decente no abrigo, e fui trotando pela encosta até dar a volta na duna mais ao sul e continuar na direção da velha casamata. Parei para olhar a praia. Não parecia haver nada de interessante lá, mas eu me lembrava da lição do dia anterior, quando parara para farejar o ar e tudo parecia bem, e 10 minutos depois eu caía na porrada com um coelho suicida. Pensando nisso, desci a duna num trote e segui até os entulhos trazidos à praia pelo mar. Havia uma garrafa. Um inimigo menor e vazio. Fui até a beira d'água e atirei a garrafa longe. Ela ficou boiando, gargalo para cima, a uns 10 metros. O mar ainda não cobrira os seixos, então agarrei alguns e os arremessei contra a garrafa. Estava próximo o bastante para que eu atirasse com a mão, e as pedrinhas que eu escolhera tinham mais ou menos o mesmo tamanho, por isso meus tiros foram bem certeiros. 4 pedras passaram raspando, e a quinta arrebentou o gargalo da garrafa. Uma pequena vitória, apenas, já que a derrota final das garrafas ocorrerá há muito tempo, pouco depois de eu aprender a arremessar, na primeira vez que entendi que o mar era um inimigo. Elas ainda tentavam avançar de vez em quando, e eu não tinha nenhuma intenção de deixá-las invadir nem um pedacinho do meu território. A garrafa afundou e eu retornei para as dunas, subindo na que servia de base para o abrigo semi-enterrado, dando uma olhada em volta com o meu binóculo. A costa estava limpa, mesmo que o tempo não estivesse. Entrei no abrigo. Tinha consertado as portas de aço havia anos, desemperrando as dobradiças enferrujadas e endireitando as trancas. Peguei a chave do cadeado e abri a porta. Lá dentro, o cheiro familiar era de cera, um aroma de queimado. Fechei a porta e a escorei com um pedaço de madeira, parando por um segundo para que minha vista se acostumasse à escuridão e minha mente se sentisse em casa naquele lugar. Depois de pouco tempo, eu já podia enxergar vagamente na luz fraca que passava pelos sacos de aniagem, pendurados nas 2 frestinhas, que eram as únicas janelas do abrigo. Deixei minha mochila e meu binóculo pendurado num prego no concreto meio esfarelado. Peguei a lata com os fósforos e acendi as velas. Elas queimavam numa luz amarela, e me ajoelhei, juntando as mãos e pensando. Eu encontrara o kit para fazer velas no armário, sob a escada 5 ou 6 anos antes, e experimentei cores e consistências por meses, até ter o estalo de usar a cera como prisão de vespas. Olhei para cima, e vi a cabeça de uma vespa, despontando do alto de uma vela no altar. A vela acesa, novinha, vermelho sangue, e grossa como meu pulso, tinha a chama tranquila, e aquela cabecinha presa na sua cratera, como a peça de um jogo alienígena. Enquanto eu olhava, a chama, 1 centímetro distante da cabeça encerada da vespa, derreteu a cera das antenas, que pegaram fogo por um segundo, antes de serem consumidas. A cabeça começou a soltar fumaça conforme a cera ia derretendo, então o fumo pegou fogo e o corpo da vespa, uma segunda chama dentro da cratera, crepitou e estalou enquanto as chamas incineravam o inseto. Acendi a vela dentro do crânio do velho Saul. Aquela orbe de osso, oca e amarelada, era o que tinha matado todas aquelas criaturinhas que encontraram seu fim na lama distante do riacho. Observei o fogo e a fumaça, ondeando pelo espaço, onde ficava o cérebro do cachorro, e fechei os olhos. Vi novamente os campos de coelho, os corpos em chamas saltando e correndo. Vi novamente aquele que escapara dos campos e morrera, quase alcançando o rio. Vi o destruidor negro, relembrando sua partida. Pensei em Eric, e me perguntei sobre o que teria sido o alerta da fábrica. Vi a mim mesmo, Frank L. Caldami, e vi a mim mesmo como poderia ter sido. Um homem alto e esbelto, forte, determinado, e abrindo caminho no mundo, seguro e convicto. Abri os olhos e engoli em seco, respirando fundo. Um clarão fétido ardia pelas órbitas do velho Saul. As velas de ambos os lados do altar tremularam com a chama da caveira, num sopro. Passei os olhos pelo abrigo. As cabeças degoladas de gaivotas, coelhos, corvos, ratos, corujas, toupeiras e lagartinho olhavam para mim. Estavam penduradas, secas, em pequenos nós de cordão negro suspensos em metros de corda, estirada por todo o lugar, e sombras turvas se moviam lentamente nas paredes às suas costas.
No chão, perto das paredes, em bases de madeira ou pedra, ou em garrafas e latas que o mar tinha rejeitado, minha coleção de caveiras me olhava. Os crânios amarelados de cavalos, cães, pássaros, peixes e bode encaravam o velho Saul, alguns com bocas ou bicos abertos, alguns fechados, os dentes expostos como presas à mostra. À direita do altar de tijolos, madeira e concreto, onde ficavam a caveira e as velas, estavam meus frascos de fluidos preciosos. À esquerda, assomava um conjunto alto de gavetas de plástico, projetadas para guardar parafusos, arruelas, pregos e ganchos. Cada gaveta, não muito maior que uma caixinha de fósforos, guardava o corpo de uma vespa que havia passado pela fábrica. Apanhei uma lata grande à minha direita, abri a tampa encrencada com a ponta da faca, e usei uma colherzinha de chá para tirar dali um pouco da mistura branca e colocá-la no prato redondo de metal, em frente à caveira do velho cão. Então, peguei o cadáver da vespa mais antiga, que estava numa bandejinha, e o coloquei no meio da pilha de grãos brancos. Coloquei a lata e a gaveta plástica de volta no lugar e acendi a pequena pira com um fósforo. A mistura de açúcar e herbicida chiou e pegou fogo. A luz intensa passou queimando por mim, e nuvens de fumaça se ergueram em volta da minha cabeça, enquanto eu prendia a respiração e meus olhos lacrimejavam. O clarão se apagou em um segundo, e tanto a mistura quanto a vespa eram agora apenas um amontoado preto de detritos chamuscados, que pouco a pouco perdiam o calor brilhante e amarelo. Fechei os olhos para inspecionar os padrões, mas só a imagem da explosão permanecia queimando, se desmanchando como brilho no prato metálico. Ela dançou rapidamente nas minhas retinas, depois desapareceu. Eu esperava que o rosto de Eric aparecesse, ou alguma pista melhor sobre o que estava para acontecer, mas não consegui ver nada. Inclinei-me um pouco, soprei as velas de vespa, da direita para a esquerda, então soprei por um olho e apaguei a vela na caveira do cachorro. Ainda ofuscado pelo clarão, fui tateando até a porta, por entre a escuridão e a fumaça. Saí, deixando toda a fumaça se espalhar pelo ar úmido. Espirais azuladas e cinzentas se desprendiam do meu cabelo e das minhas roupas, enquanto eu ficava ali, parado, tomando fôlego. Fechei os olhos um pouquinho, depois voltei ao abrigo para arrumar as coisas. Fechei a porta com a chave. Tinha voltado para casa na hora do almoço e encontrado meu pai rachando lenha no quintal. Bom dia, disse ele, enxugando a testa. O tempo estava úmido, talvez até um pouco quente, e ele vestia apenas uma camiseta. Respondi. Você ficou bem ontem? Sim. Eu voltei bem tarde. Já tinha ido dormir. Imaginei. Você deve estar com fome. Posso cozinhar hoje se quiser. Não, tudo bem. Pode rachar a lenha, se estiver afim. Vou fazer o almoço. Deixou o machado de lado e esfregou as mãos na calça, me olhando. Foi tudo tranquilo ontem? Foi, sim. Fiz que sim com a cabeça, ainda parado ali. Não aconteceu nada. Nada demais, assegurei, largando minhas coisas e tirando a jaqueta. Ergui o machado. Tudo bem tranquilo, na verdade. Que bom, respondeu, aparentemente convencido, e entrou na casa. Comecei a brandir o machado sobre as pilhas de lenha. Depois do almoço, fui até a cidade com minha bicicleta, a cascalho e algum dinheiro. Tinha dito ao meu pai que voltaria antes do jantar. Quando eu estava a meio caminho de Porteneio, começou a chover, então parei para vestir minha capa. A estrada estava ruim, mas cheguei lá sem contratempos. A cidade, na claridade fraca da tarde, estava sombria e deserta. Os carros uniam pela estrada, seguindo para o norte, e alguns tinham os faróis acesos, o que deixava tudo ainda mais sombrio. Fui à loja de armas primeiro, para ver o velho Mackenzie e arrumar outro dos seus estilingues de caça americanos, além de mais chumbinhos para a espingarda. E como você vai hoje, rapazinho? Muito bem, e o senhor? Ah, não tão mal, sabe como é, respondeu, sacudindo a cabeça grisalha sem pressa, os olhos amarelados e o cabelo ainda mais pálido pela luz elétrica da loja. Sempre dizíamos as mesmas coisas, um para o outro. Muitas vezes eu ficava mais tempo na loja do que precisava, porque ela tinha um cheiro muito bom. E como vai indo aquele seu tio? Já não o vejo faz um tempão. Vai bem. Ah, que bom, respondeu o senhor Mackenzie, estreitando os olhos com uma expressão vagamente dolorida e concordando com a cabeça, devagar. Concordei também, e olhei meu relógio. Bom, tenho que ir, disse começando a sair, pondo o estilingue novo na mochila e guardando os chumbinhos, enrolados em papel pardo, no bolso da minha jaqueta militar. Ah, tudo bem. Se você tem que ir, então tem que ir. Mackenzie respondeu, balançando a cabeça na direção do balcão de vidro, como se inspecionasse as iscas, os carretéis e os apitos de caça ali dentro. Tirou um pedaço de pano de perto da caixa registradora e passou a esfregá-lo lentamente sobre o tampo do balcão, erguendo a cabeça apenas uma vez enquanto eu saía dizendo, tchau, então. Sam, tchau. No café vista ao mar, aparentemente situado num terrível terreno de precipitação desde que fora nomeado, já que dali seria preciso ter pelo menos um segundo andar para sequer vislumbrar a água, tomei um café e joguei Space Invaders. Tinham um fliperama novo, mas, depois de uma ficha ou duas, eu já estava dominando os controles e havia ganhado uma nave extra. Fiquei entediado com aquilo e sentei com o café.
Observei os cartazes na parede do lugar para ver se tinha algo interessante acontecendo na região num futuro próximo, mas não havia muita coisa além do cineclube. Iam projetar o tambor em breve, mas aquele era um livro que meu pai havia comprado para mim anos antes, um dos poucos presentes de verdade que ele já me deu, e por isso eu evitava lê-lo com todas as minhas forças, como tinha feito com Mira Breckinridge, outro dos seus raros presentes. Normalmente meu pai me dava o dinheiro que eu pedia e me deixava comprar o que eu quisesse. Não acho que ele se importe de verdade. No entanto, por outro lado, ele não me negaria nada. Até onde sei, temos um tipo de acordo tácito no qual, enquanto eu continuar quieto sobre não existir oficialmente, posso fazer mais ou menos o que quiser na ilha, e comprar mais ou menos o que quiser na cidade. A única coisa sobre a qual tínhamos discutido nos últimos tempos era a moto, que ele disse que compraria quando eu fosse um pouco mais velho. Sugere que seria uma boa ideia comprá-la no meio do verão, pois assim eu teria bastante tempo para praticar antes que o tempo ruim começasse, mas ele achava que nessa época teria muito tráfego de turistas pela cidade e nas estradas vizinhas. Eu acho que ele só está tentando enrolar. Pode ser que esteja apavorado com a possibilidade de eu ganhar muita independência, ou talvez só tenha medo de que eu me mate, como um monte de jovens parece fazer quando pega uma moto. Não sei. Nunca sei exatamente o quanto ele se importa comigo. Pensando bem, nunca sei exatamente o quanto eu me importo com ele. Tinha bastante esperança de encontrar alguém que eu conhecesse enquanto estava na cidade, mas as únicas pessoas que vi foram o Sr. Mackenzie na loja de armas e a Sorta. Stuart no café, gorda e entediada detrás do seu balcão de fórmica, lendo um romance vagabundo. Não que eu conheça tanta gente assim, devo dizer. Jamie é o meu único amigo de verdade, ainda que através dele eu tenha mais ou menos conhecido um pessoal da minha idade. Não ir à escola e ter que fingir o tempo inteiro que não moro na ilha fez com que eu crescesse sem contato com ninguém da minha idade, a não ser Eric, claro, mas mesmo ele esteve longe por muito tempo. E bem na época em que eu pensava em me aventurar por aí e conhecer mais pessoas, Eric enlouqueceu, e as coisas ficaram um pouco desconfortáveis na cidade por um tempo. As mães diziam às crianças para se comportarem, senão Eric Caldame as pegaria e faria coisas horríveis a elas, com larvas e minhocas. Como não poderia deixar de ser, a história foi pouco a pouco se transformando, e dizia-se que Eric colocaria fogo nas crianças, não só nos seus bichinhos de estimação. E, como também acredito que não poderia deixar de ser, as crianças passaram a achar que eu era Eric, ou que eu fazia as mesmas coisas. Ou talvez seus pais desconfiassem de BLYTH, Paul e Esmeralda. De todo modo, eles corriam de mim, ou gritavam desaforos à distância, então eu me mantinha discreto e reduzia minhas idas à cidade ao mínimo necessário. Recebo olhares desconfiados na rua de crianças, jovens e adultos, e sei que algumas mães dizem para os filhos se comportarem, ou Frank vai pegar vocês. Mas isso não me incomoda. Posso levar numa boa. Montei na bicicleta e voltei para casa um tanto despreocupado, atravessando poças pelo caminho e chegando ao salto. Um trecho onde há uma ladeira comprida de uma duna e um montinho alto de onde é fácil sair do chão. A uns bons 40 km por hora, aterrissando com um baque lamacento que por pouco não me arremessou nos espinhos e me deixou com um hematoma bem doído, quase berrando de dor. Mas cheguei são e salvo. Disse ao meu pai que eu estava bem e estaria pronto para o jantar em mais ou menos uma hora, daí segui ao barracão para limpar a cascalho. Depois disso, preparei algumas bombas para substituir as que eu usará no dia anterior, e mais algumas sobressalentes. Liguei o velho aquecedor elétrico no galpão, não para me aquecer, mas para manter o potente higroscópio ligado e absorvendo a umidade do ar. O que eu realmente queria, na verdade, era não precisar carregar sacos e sacos de açúcar e latas de herbicida desde a cidade para encher os canos e tubos que Jamie, o anão, arrumava para mim lá na empreiteira de porteneio em que trabalhava. Tendo um porão com explosivo suficiente para varrer meia ilha do mapa, isso parecia um tanto desnecessário, mas meu pai não me deixaria chegar perto daquilo. Tinha sido o pai dele, Colin Caldame, quem tirara os explosivos de um desmanche de embarcações que ficava mais abaixo no litoral. Um dos seus parentes trabalhava lá e encontrara algum barco antigo de guerra com o depósito ainda cheio de cordite, o explosivo em questão. Colin o comprou e usou para acender o fogo. Solto, a cordite serve como um bom acendedor. Ele havia comprado o suficiente para abastecer a casa por uns 200 anos, mesmo que seu filho continuasse usando, então talvez Colin pensasse em vender. Sei que o meu pai usará a cordite por um período, acendendo o fogão com aquilo, mas já tinha algum tempo que não fazia mais isso. Só Deus sabe o quanto ainda tem lá embaixo. Eu cheguei a ver grandes pilhas e fardos ainda com a marca da Marinha da Grã-Bretanha neles, e sonhava acordado com vários jeitos diferentes de conseguir um pouco, mas a menos que eu cavasse um túnel desde o barracão e tirasse a cordite pelos fundos, para parecer que os fardos continuavam intocados para quem via do porão, não sei como seria possível. Meu pai confere o lugar a cada poucas semanas, descendo nervoso com uma lanterna, contando os fardos, cheirando o local e verificando o termômetro e o higrômetro. O porão é agradável e fresco, nada úmido, apesar de eu achar que ele fica acima do nível d'água, e meu pai parece saber o que está fazendo, confiante de que os explosivos não vão ficar instáveis. Mas acho que ele se preocupa com isso, e tem se preocupado desde o círculo da bomba. Minha culpa outra vez. Foi durante minha segunda morte, quando acho que a família começou a suspeitar. Porém, se ele tem tanto medo assim, então não sei por que não joga tudo fora. Acho que tem suas próprias superstições com relação à cordite.
Qualquer coisa como um vínculo com o passado, um demônio maligno que nos espreita, símbolo de todos os crimes da nossa família. Esperando, talvez, para um dia nos surpreender. Seja como for, não tenho acesso a isso, e preciso carregar metros de tubos negros de metal desde a cidade, trabalhar neles, torcê-los, e cortá-los, e furá-los, e pregá-los, e dobrá-los de novo, forçando-os no torno até que a bancada e o galpão comecem a gemer com o meu esforço. Imagino que seja um tipo de artesanato de algum modo, e com certeza preciso de alguma perícia, mas às vezes fico cansado, e foco meu pensamento no uso que darei àqueles pequenos torpedos negros, senão não teria forças para continuar carregando e torcendo. Deixei tudo em ordem, e limpei o barracão depois de fabricar umas bombas. Em seguida fui jantar. Estão procurando por ele, meu pai disse de repente, entre uma colherada e outra de couve e proteína de soja. Seus olhos escuros me fitaram como uma rajada de fogo e cinzas, depois baixaram outra vez. Tomei um gole da cerveja que tinha aberto. O novo lote de cerveja caseira estava mais saboroso que o último, e mais forte. Eric? Sam, Eric. Estão procurando por ele nas charnecas. Nas charnecas? Acham que pode ser onde ele está? Isso explica por que eles estão procurando por lá. Exatamente, meu pai concordou. Por que você está cantarolando, Frank? Pigarreei, e continuei comendo meu hambúrguer, fingindo não tê-lo escutado. Eu estava pensando, disse ele, depois deu mais uma colherada na mistura verde amarronzada e mastigou por um tempão. Aguardei para ouvir o que meu pai diria em seguida. Apontou a colher para o alto da escada, num movimento lerdo, e falou: de que tamanho você acha que é o fio do telefone? Esticado ou enrolado? Perguntei rapidamente, baixando meu copo de cerveja. Ele resmungou, e não disse mais nada, voltando ao seu prato. Parecia satisfeito, até mesmo contente. Babi, tem alguma coisa especial que você queira que eu compre na cidade? Perguntou por fim, enquanto engolia a comida com suco natural de laranja. Sacudi a cabeça, tomando minha cerveja. Não, só o de sempre, disse, dando de ombros. Purê pré-cozido, hambúrgueres, açúcar, bolinhos, cereais e besteiras desse tipo, imagino. Deu uma risadinha, caçoando, ainda que tivesse dito tudo com certa indiferença. Concordei. Essas coisas. Você sabe do que gosto. Você não se alimenta direito. Eu devia ter sido mais rígido nisso. Não respondi nada, mas continuei a comer devagar. Dava para sentir que ele me observava do outro lado da mesa, girando o copo de suco e olhando para mim enquanto eu comia debruçado sobre o prato. Sacudiu a cabeça e saiu da mesa, levando o prato até a pia para lavá-lo. Vai sair hoje à noite? Perguntou, abrindo a torneira. Não, vou ficar aqui em casa. Amanhã à noite eu saio. Espero que não vá encher a cara outra vez. Qualquer dia vai acabar sendo preso, e aí, onde vamos parar? Olhou para mim. Eu não encho a cara, assegurei. Só bebo um pouquinho para ser sociável, e pronto. Bom, você faz bastante barulho quando chega em casa, para alguém que só é sociável, isso faz. Olhou novamente para mim de um jeito sombrio, e se sentou. Balancei os ombros. Claro que eu enquia a cara. Para que diabos? Ia beber se não fosse para ficar bêbado. Mas eu tomo cuidado. Não quero causar nenhum problema. Bom, é só ter juízo, então. Dá para saber quanto você bebeu só pelos peidos que solta. Ele fez um som de gases com a boca. Meu pai tem uma teoria sobre a ligação entre a mente e o intestino ser tanto fundamental quanto direta. É outra das suas ideias que ele tenta transmitir às pessoas como algo interessante. Ele tem um manuscrito sobre o assunto O Peido Perfeito, que volta e meia envia às editoras de Londres, que obviamente o remetem de volta. De um jeito ou de outro, ele sempre diz que é capaz de saber pelo peido, não apenas o que a pessoa comeu e bebeu, mas também que tipo de pessoa ela é, o que deveria comer, se está emocionalmente instável ou preocupada, se está guardando segredos, tirando sarro de você pelas costas ou tentando agradá-lo, e até o que ela está pensando no exato momento do peido, sobretudo pelo barulho. Não faz o menor sentido. Respondi, Sam Vester a Carapuca. Dá para saber, ele disse quando terminei de comer e me recostei, limpando a boca com as costas da mão, mais para aborrecê-lo do que por outro motivo. Ele continuou, meneando a cabeça. Sei quando você toma cerveja escura ou lager. E já senti cheiro de Guinness também. Eu não bebo Guinness, menti, secretamente impressionado. Não quero pé de atleta na garganta. A piadinha não pareceu surtir nenhum efeito nele, que continuou a falar sem nenhuma pausa. É dinheiro jogado fora. Não espere que eu vá sustentar seu alcoolismo. Quanta besteira, respondi e me levantei. Eu sei do que estou falando. Já vi homens melhores que você achando que podiam controlar a bebida e terminarem na sarjeta com uma garrafa de conhaque. Se ele queria me ofender com aquela alfinetada, não conseguiu. Homens melhores do que você já tinha deixado de funcionar há muito tempo. Bom, a vida é minha, não é? Falei, e saí da cozinha depois de colocar o prato na pia. Meu pai não respondeu. Naquela noite assisti à televisão e escrevi algumas coisas, atualizando os mapas para incluir o novo morro do Destruidor Negro. Adicionei algumas descriçõezinhas do que eu tinha feito aos coelhos e registrei tanto o efeito das bombas usadas, quanto o processo de manufatura das novas.
Resolvi que deixaria a Polaroid na mochila de guerra dali em diante. Expedições punitivas pouco arriscadas, como aquela contra os coelhos, compensariam o peso extra e o tempo gasto a mais para utilizá-la. Claro que, no caso de ações bem diabólicas em que a mochila de guerra precisa ser autossuficiente, a câmera seria uma desvantagem, mas eu não tinha uma ameaça de verdade já havia 2 anos, desde a vez em que uns moleques mais velhos na cidade resolveram me intimidar em Porteneio e armar uma emboscada no caminho. Pensei que as coisas ficariam bem difíceis por um tempo, mas elas nunca se complicaram tanto quanto eu esperava. Eu os ameacei com a minha faca certa vez, depois que pararam minha bicicleta e ficaram me empurrando e exigindo dinheiro. Naquela situação, eles recuaram, mas uns dias depois tentaram invadir a ilha. Mantive-os longe com estilingadas e pedras, e eles atiraram de volta com pequenas armas de pressão, e por um tempinho aquilo foi empolgante, mas então a senhora Clamp apareceu dando sermão e ameaçando chamar a polícia. Depois que os moleques a xingaram um pouco, foram embora. Foi aí que desenvolvi o sistema de esconderijos, deixando estoques de bolinhas de aço, pedras, parafusos e chumbos de pesca em sacos plástico, enterrados em pontos estratégicos da ilha. Também preparei algumas armadilhas e sistemas com fios presos a garrafas de vidro no meio do mato, nas dunas perto do córrego. Dessa forma, se alguém tentasse se esgueirar por ali, acabaria preso na armadilha ou arrebentando os fios, arrancando as garrafas dos buracos na areia e derrubando-as todas. Fiquei de guarda pelas 6 noites seguintes, com a cara na clarabóia do sótão, os ouvidos atentos a qualquer vidro quebrando ou gente praguejando em voz baixa, ou aos sinais mais comuns dos pássaros assustados alçando voo, mas não aconteceu nada. Eu simplesmente evitei os moleques na cidade por um tempo, indo até lá apenas com o meu pai, ou quando sabia que estariam na escola. O sistema de esconderijo sobreviveu, e eu ainda adicionei um par de bombas incendiárias em 1 ou 2 dos pontos escondidos no provável caminho de um ataque, vindo por onde as garrafas se espatifariam, mas os sistemas de fios eu desmanchei e guardei no galpão. Meu manual de defesa, que contém coisas como mapas da ilha com os esconderijos marcados, rotas de ataque esperadas, um sumário de táticas e a lista de armamentos que eu tinha ou poderia fabricar, incluía nesta última categoria algumas coisas bastante desagradáveis, como fios e armadilhas montadas a um braço de distância de cacos de vidro escondidos na grama, minas elétricas detonáveis, enterradas na areia, feitas com canos e pregos pequenos, além de umas poucas armas interessantes, apesar de improváveis, como frisbees com navalhas encravadas nas bordas. Não que eu queira matar alguém agora, isso tudo é muito mais para defesa do que para ofensivas, e faz eu me sentir muitíssimo mais seguro. Logo vou ter dinheiro para uma besta poderosa de verdade, e realmente não vejo a hora. Vai ajudar com o fato de eu nunca ter convencido meu pai a comprar uma espingarda, ou uma escopeta, que eu pudesse usar de vez em quando. Tenho minhas atiradeiras, meus estilingues e minhas espingardas de chombinho, e sob certas circunstâncias, todos eles podem ser letais. Mas não tenho alcance de longa distância que eu tanto quero. As bombas caseiras são a mesma coisa. Elas precisam ser plantadas, ou no máximo arremessadas perto do alvo, e mesmo atirar as pequeninas com o estilingue é um processo impreciso e lento. Posso pensar em algumas coisas horríveis acontecendo com a arma também. As bombas para atirar precisam de um pavio realmente curto, se eu quero que elas explodam logo que atinjam o alvo, e não deem tempo para serem arremessadas de volta. E já aconteceu algumas vezes de elas explodirem quase imediatamente após saírem da atiradeira. Tentei com armas, claro, tanto as armas simples de projéteis quanto de morteiros, que poderiam disparar as bombas caseiras bem alto, mas elas sempre eram desajeitadas, arriscadas e lentas, com uma propensão enorme a explodir. Uma escopeta seria ideal, apesar de que eu teria que me contentar com uma .22, mas uma besta vai ter que servir. Talvez um dia eu consiga contornar minha não existência oficial e fazer uma requisição de arma de fogo, apesar de mesmo assim eu correr o risco de não consegui-la. Viver nos Estados Unidos, volta e meia penso nisso. Eu marcava os esconderijos das bombas incendiárias, cuja evaporação eu já não inspecionava havia tempo, quando o telefone tocou. Olhei no relógio, surpreso com a hora avançada, quase 11. Desci correndo as escadas até o aparelho, ouvindo meu pai se aproximar da porta do seu quarto conforme eu passava. Portiniel, 531. Bips soaram. Caralho, Frank, eu tô com os calos no pé que nem as crateras da lua. Como diabos estão as coisas aí com o meu irmãozinho? Olhei para o fone, depois para o pai, que se apoiava no corrimão do andar de cima, enfiando o pijama dentro das calças. Falei, oi Jamie, por que você está ligando tão tarde? Mas cu? O velho tá por aí, Eric disse. Diga que ele é um saco de pus borbulhante por mim. Jamie está mandando oi, falei alto para o meu pai, que se virou para voltar ao quarto sem dizer nada. Ouvi a porta se fechando. Voltei ao fone. Eric, onde você está agora? Ora porra, não vou contar. Adivinhe. Bom, eu não sei. Glasgow? Ele gargalhau. Eu cerrei o punho. Como você está? Tudo bem? Tudo. E você? Ótimo. Escuta, você está comendo? Tem algum dinheiro? Está pegando caronas ou o quê? Eles estão atrás de você, sabe, mas ainda não saiu nada nos jornais. Você não. Parei antes de dizer algo que pudesse aborrecê-lo. Tô indo bem. Comendo cães.
Suspirei. Meu Deus, isso não é verdade, é? O que mais eu posso comer? É ótimo, Frank, meu velho. Estou ficando nos campos e nos bosques, andando bastante e pegando caronas, e quando chego perto de alguma cidade, eu procuro por um cachorro bem gordão e suculento, e faço amizade com ele, e levo para o meio do bosque, e daí mato e como ele. Dava para ser mais simples? Adoro a vida ao ar livre. Você está cozinhando os bichos, né? Claro que estou cozinhando os bichos, caralho, meu irmão respondeu, indignado. O que acha que eu sou? E só tá comendo isso? Não. Também roubo umas coisas. Em lojas. É tão fácil. Roubo coisas que nem dá para comer, só porque eu posso. Tipo absorventes, e sacos de lixo, e pacotes tamanho família de salgadinhos, e uma centena de palitos de dente, e 12 velhinhas de aniversário de todas as cores, e porta-retratos, e capas de volante imitando couro, e porta-guardanapos, e lenços de pano, e purificadores de ar para tirar aquele cheiro de fritura, e umas caixinhas bonitinhas para sei lá o que, e caixas de fitas cassete, e tampas de tanque de combustível com chaves. E limpador de discos de vinil, e listas telefônicas, revistas de dietas, suporte de panelas, etiquetas, com nomes, cílios postiços. Caixas de maquiagem, produto antifumo, brinquedos, relógios. Você não gosta de salgadinhos? Perguntei de repente. Ah! Eric pareceu confuso. Você mencionou pacotes tamanho família de salgadinhos como algo que não dá para comer. Deus do céu, Frank, você conseguiria comer um pacote de salgadinhos tamanho família? E como está indo? Emendei. Quero dizer, você deve estar dormindo mal. Não está ficando resfriado nem nada. Não estou dormindo. Não está dormindo? Claro que não. Você não precisa dormir. É só um negócio que eles dizem para controlar você. Ninguém tem que dormir. Você é ensinado a dormir, quando criança. Se tiver bastante determinação, consegue superar isso. Eu dispensei a necessidade de sono. Nunca durmo agora. Desse jeito é muito mais fácil ficar de olho e ter certeza de que eles não vão te agarrar. E dá para continuar sempre em movimento. Nada como não parar nunca. Você se torna quase um navio. Quase um navio? Agora eu estava confuso. Pare de repetir tudo o que eu digo, Frank. Ouvi-o colocar mais moedas no telefone. Vou te ensinar a não dormir quando eu voltar. Obrigado. E quando você espera chegar aqui? Mais cedo ou mais tarde? Ha 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 ha. Escuta, Eric, por que você está comendo cachorro se pode roubar todas aquelas coisas? Já disse, seu idiota. Não dá para comer aquelas merdas. Mas, então, por que não rouba coisas que dá para comer, para de roubar as que não pode comer e deixa os cachorros em paz? Sugere. Soube na hora que não era uma boa ideia. Podia ouvir o tom da minha voz subindo mais e mais conforme eu dizia a frase, e aquilo era sempre um sinal de que eu estava entrando em um tipo de bagunça verbal. Eric Perot, Tamayako? Qual o problema com você? Qual o sentido disso? São cachorros, não são? Não é como se eu estivesse matando gatos, ou camundongos, ou peixinhos dourados, ou nada disso. Estou falando de cachorros, seu doido fanático. Cachorros. Não precisa gritar comigo, falei com a voz calma, mesmo que estivesse começando a ficar bravo. Só estava perguntando por que você perde tanto tempo roubando coisas que nem pode comer, e depois gasta mais tempo roubando cães, quando podia roubar e comer ao mesmo tempo, só isso. Só isso? Só isso? Que porra você está tagarelando aí? Eric berrava, a voz abafada, rouca, contralto. Ah, não comece com a gritaria, resmunguei, passando a mão pela testa e pelos cabelos, fechando meus olhos. E o grito esse kisser, parava. Pra que você acha que tô fazendo isso tudo? Ah! Pra que caralho você acha que tô fazendo isso tudo? São cães, seu saco de merda desmiolado. Não sobrou nada nessa cabeça. O que aconteceu com todo o seu cérebro, franquezinho? O gato comeu sua língua. Eu perguntei, o gato comeu sua língua? Não bata com o fone, eu disse, sem realmente falar no bocal. Eric cuspiu e largou a linha, e logo começou o ruído do fone, sendo esmagado contra as paredes da cabine. Suspirei, e coloquei o fone no gancho, pensativo. Parecia que eu não sabia lidar com o meu irmão ao telefone. Voltei para o quarto, tentando esquecê-lo. Queria estar logo na cama para poder acordar cedo, e não perder a cerimônia de nomeação do novo estilingue. Eu pensaria numa forma melhor de lidar com Eric, depois que tivesse resolvido aquilo. Quase um navio, claro. Que doido.